vai ter um dia que nós dois vamos estar brigados e automaticamente eu já viria ele, tá entendendo? Vai ter um dia que a gente discutiu, era tipo assim, mano. Eu não sei como eu começo. Acho que você pode começar se apresentando, cara. Se quiser, eu posso tentar começar também. Pode ser. Mas eu prefiro que seja você, né? A gente já decidiu. Pode começar se Já apresentando. tá tudo certo? Quando a gente quiser começar? Agora estamos gravando. Ah, já tá gravando. Vocês aí, posso começar? Porra, cara. Ah, legal. Tá valendo então. Então tá Começa valendo. apresentando. Vamos lá. Fala um pouquinho do Caio pra gente. Eu gostaria de fazer o seguinte: a gente está começando um podcast ou um projeto de podcast, certo? Certo. Eu tô aqui com o Gustavo dos Anjos, ex-lutador, empresário, bonito. Fala da Giota que eu tô devendo. Não pode, essa parte a gente corta, certo? É legal, né? Tipo assim, ao invés de você se apresentar, eu apresento você. É isso. Então eu vou apresentar aqui o Fernando, um cara bonito, que eu tô tentando lembrar também quem foi que falou que você parece não sei o que. Eu também acho que você parece alguém, só não lembro quem. Empresário também. Todo mundo empresário fudido. Todo mundo é empresário. Fudido. Fudido de bom empresário, né? Muito boa pessoa, complicado pra lidar, mas a gente vai manobrar. Não tem problema. E Essa isso. parte eu vou fazer esse comentário. Aí eu acho que assim, posso fazer o complemento, né? Fica mais fácil também. Só que na brincadeira começou me apresentando, né? No final das contas, eu acho que vocês dois estão unidos pra... Não, agora você apresenta o Caio. Eu apresento o Ele Caio. me Mas apresentou, isso- eu apresentei você apresenta o Caio. Mas faz parte, entendeu? Você já parte. entendeu como vai funcionar, né? Ou seja, Vamos lá. Caio, meu amigo há quanto tempo? Uns 12 anos? A gente sempre erra nessa conta, né? É porque a gente tem uma referência de empresas. A gente ele já foi meu cliente, depois a gente foi parceiro, e aí o longo dessa história aí dá de 12 a 13 anos. Já me odiou, no bom sentido, né? Verdade. Quando eu era cliente. Verdade. A gente vai entrar nesse assunto. Caio não precisa falar que é bonito. Todo mundo tá vendo aí. Né? Olha, eu quero retirar aquela parada da brincadeirinha, que pelo que eu entendi aqui, eu vou sempre me lascar. Vocês Não, eu vou te explicar como que vai ser. Tô Eu penso brincando, que tô brincando. Você vai curtir. Então vamos lá. Caio, a gente trabalha já junto, né? Sei lá, esses 12 anos. Os 12 anos praticamente, trabalhando. É um amigo meu que não precisou, sei lá, dispensa apresentações em relação ao que significa a amizade dele. Para mim, o Gustavo, eu sei que não é a sua apresentação, mas assim, conheci o Gustavo através do Caio, né? Há pouco tempo, mas eu sou um cara muito voltado para o lance de energia. Muita coisa que eu não sei explicar ainda, né? Mas eu gosto muito da energia do Caio. O Gustavo, embora tenha pouco tempo da gente se conhecer também, eu sei que é uma parada que tem um sincronismo muito, muito grande, né? O que mais que eu posso falar do Caio, mano? O Caio é muito parecido comigo em muitas coisas. Vários contextos. Em vários contextos. Vários muitos contextos. mesmo. Inclusive teve, acho que foi, não sei se foi a sua namorada lá que comentou, né? Quem copia quem, né? Isso. Na verdade, a gente tem um sincronismo muito grande de ideias, só que a gente não concorda, obviamente, com tudo. Eu vou ser o cara que nunca vai concordar, vai ser o cara que vai menos concordar com a maioria das pessoas. Pode falar, quer O falar? comentário dela foi mais ou menos assim, Gu. Eu sei que eu sou nova, né? A relação de vocês são mais antiga, eu tô chegando agora. Mas como é que funciona? Quem copia quem? Porque às vezes eu tenho a impressão que quando um tá falando e o outro tá falando, que um copia o outro, porque não é impossível. Vocês falam muito igual, vocês pensam muito igual e vocês agem muito O igual. jeito de falar. Enfim, gente, eles são namorados, vocês entenderam. O jeito de falar, realmente, eu acho que por conta de buscar essa parada de, sei lá, mano. Então, Mas até aí o vem- sotaque falando Então, assim, parece que... mas vem aquele negócio que eu acho que todo mundo lê, todo mundo escuta. O acesso às redes sociais hoje, todo mundo tem a mesma informação muito rápido. E aquele lance que está no livro lá de Mentes Milionárias, que você se torna o que com as 5 pessoas que você mais convive. O Fernando, ele é o cara que está dentro das pessoas que eu mais convivo. Então, como a gente tem negócio junto, a gente trabalha junto há muitos anos, a gente liga para desabafar um com o outro, acho que naturalmente não tem como eu não pegar os trejeitos dele e obviamente aprender com ele e ele aprender comigo. Então, 12 anos de relação, não tem como, cara. Vai ter coisa que ele fala que eu peguei dele, vai ter coisa que ele fala que eu peguei, que ele pegou de mim, entendeu? É mais ou menos isso. E quando você falou assim, dos trejeitos e tal, cara, é em tudo, é muita coisa. Quando a gente discorda também, depois a gente vai entrando nesse assunto, acho que vai ser bem interessante. Quando a gente evoluir um pouquinho mais, né? Falar um pouco mais de mim. Que aí quando a gente não concorda com alguma coisa, o que é relativamente difícil, o Caio, eles têm um jeito dele de saber lidar comigo. Estou explicando isso lá na frente, a gente vai entender um pouquinho do porquê que eu estou falando dessa forma. Né? E aí, assim,
no geral, a gente é muito parecido em tudo. Em opinião, não é só no TG, tem opinião e, enfim, várias questões aí. Não, isso aí tá na cara. Quem começa a conviver há pouco tempo, vê que vocês têm um entrosamento legal pra caramba. Conta pra gente a história que você contou no carro lá, do Charles Oliveira lá, do Bronx. Mano, puto, pode crer. Vamos começar por ela, que é bem bacana, bem interessante. Essa história que ele vai contar agora, Hugo, aconteceu recente agora, tá? Aconteceu ontem, esse final de semana. Sim. A gente saiu para se divertir, pegar uma praia, tomar um drink. E a gente viu um lance de humildade muito forte em uma pessoa que às vezes passa despercebido pela sociedade. Sim, só para deixar claro, assim, sem querer te cortar. A gente está aqui numa ideia, né? Vocês vão complementando. Qual que é a ideia do podcast? Vamos também entrar dentro. Eu acho que é importante. Pô, a gente esqueceu de fazer a introdução. Vamos falar agora e depois você complementa com essa história, que aí a galera vai entender o que a gente quer trazer para todo mundo. Fala você, que você falou de uma forma tão da hora lá dentro do carro. O que eu tava comentando é assim, na verdade, a gente falou assim, a gente esqueceu de explicar o que ia ser e o que não ia ser. Isso daí já retrata que a gente tá aqui, cara, de peito aberto. A gente acabou fazendo essa pergunta para todo mundo. Eu perguntei pro Caio, o Caio perguntou pro Fernando. O que você espera desse podcast? Eu falei assim, é uma pergunta polêmica, né? Todo mundo quer fazer, né? Aí todo mundo respondeu de uma forma diferente, porém com a mesma ideia, sem ter combinado. Fala a sua, que eu acho que foi mais da hora, né? E é mais ou menos assim, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente o que eu falei lá, e vocês podem me ajudar para complementar, mas no resumo é mais ou menos assim, ó. Cara, quando se fala assim de um podcast conhecido, pelo menos o que se vê por aí, você vê uma pancada de gente foda, né? Na verdade, só gente foda. Só gente que foda. Você tá vendo aí nos podcasts estourados da vida. Só É gente só foda. autoridade no assunto que ele domina. O cara que chegou lá, né? Exato. Não que a gente não seja foda, que a gente já falou Não, pra mas caralho. Pra caralho, não, pra caralho. Mas... Hoje Complemento. eu consigo reconhecer isso aí. A gente é Sim, foda pra sim, caralho. A gente é foda pra caralho. gente Mas é foda assim, pra caralho. o que eu tô querendo dizer é mais ou menos assim, ó. Foda que eu digo só pessoas de referência, de ter chegado lá, seja lá. Já criou uma autoridade perante as pessoas. A gente Exato. não criou essa autoridade ainda, beleza. Mas a gente é Exatamente. foda. E isso aí todo mundo tá fazendo, cara. Obviamente isso não é uma crítica, né? Mas é uma parada mais ou menos assim, ó. Eu fiquei pensando justamente para responder nesse cara, que é o Juan lá. Não tenho, tô com os acessos dele aqui tudo certinho. Depois a gente pode até colocar, chamar ele para trocar uma ideia, né? Não é o menino da praia. Isso. Tá. Que a gente ficou chamando de Charlinho. Charlinho. Ele é conhecido como Charlinho, na verdade. Que é mais ou menos assim, cara. E eu acho que é ótimo isso, você pergunta. Eu mesmo falo muito isso. Assim, eu vou perguntar para quem tem resultado, cara. Exato. Não adianta. Tá? Porque assim, para fazer ou para tentar, eu já tô tentando a vida inteira. Tô fazendo, tô aprendendo. Agora, quando você vê uma pessoa de referência, é importante você avaliar resultado. Isso é uma questão do ser humano. Avalia esse resultado em tudo que você for ver. É o resultado do cara que é shapeado. Isso quando você falar dos homens das cavernas lá, é o mais forte, é o mais alto. Aquilo é o resultado que tá avaliando. E isso é do ser humano. Isso sempre foi assim. Então, isso não é ruim, né? Só que assim, tem uma fase muito importante e esse é o ponto que eu acho mais importante desse podcast, que é mais ou menos assim, cara. Tudo é uma luta, tudo é dificuldade. Mas o cara começa a ter espaço quando ele já chegou lá. Cara, e eu fico pensando na quantidade de pessoas, que são pessoas foda também, mas que não tem, por exemplo, não tem as oportunidades, né? Quantas pessoas param no meio do caminho porque o cara tá numa dificuldade, o cara teve uma dificuldade, ele não consegue... Vamos pegar o exemplo do Juan lá, por exemplo. Uhum. Esse cara tem certeza que ele vai longe, mano. É um cara muito humilde, eu tenho certeza que ele vai longe. Em qualquer quesito, não só... Em qualquer quesito. Ele é lutador, não só na luta. Isso, exatamente. Exato. Só que assim... Pela pessoa. Exatamente. Só que a gente sabe, ele sabe, ou ele não sabe ainda, mas vai enfrentar muita coisa, né? E aí, assim... Não é todo mundo que está preparado, não é todo, é difícil, a gente sabe que é difícil. Sim. Quantas vezes, eu mesmo, por exemplo, quantas vezes já pensei em desistir de um monte de coisa? E quantas vezes a gente já perdeu que poderia ter chegado lá também? Aí, qual que é a ideia do podcast, né, que eu acho interessante? Mais ou menos assim, cara, deixa eu entender esse cara aqui que está fazendo hoje, que está tendo a dificuldade dele hoje. Porque, falar do que a gente passou é muito importante. Mas tem uma parte de gente que está passando agora, mano. Esse pessoal não tem espaço para falar. Sim. Eu mesmo tenho um monte de dificuldade, um monte de coisa que de repente se abrir quais são as dificuldades aqui, vai ter um monte de cara especialista que vai levantar a mão e de repente falar, porra, tô querendo ajudar esse cara. Isso para mim, eu acho que para mim que eu digo num contexto, isso eu acho que assim, pega uma parcela grande que não, as pessoas não olharam, não enxergaram isso aí ainda. Sim. Entende? Então é mais ou menos assim, cara. Ao invés de eu avaliar tudo que você passou e o que você é hoje, deixa eu ver o que você está enfrentando agora. Isso é uma parada interessante. Então, O que você está querendo dizer, assim, só para contextualizar, o que você está querendo dizer é que o podcast ele é voltado para qualquer pessoa em qualquer nível. Qualquer pessoa em qualquer nível. Qualquer fase da vida. É isso. A gente não está aqui como uma autoridade financeira. Exatamente. Porém,
tudo que a gente passa, a gente também não ficou rico ainda, milionário. Ninguém Sim. aqui é milionário ainda. Sim. Só que é muito mais fácil uma pessoa como... Como que é o nome do menino? Juan. O Juan. Olhar Charlinho, pra... Charlinho. Ele é O Charlinho. É muito mais fácil o Charlinho olhar pra gente e conseguir sentir uma Conseguir sintonia melhor, conexão. uma conexão, porque Conexão. tá mais próximo. Exato. É mais difícil ele olhar pro podcast, o primo rico, e falar, não, eu vou seguir o conselho desse cara porque eu quero chegar no nível dele. Mas talvez a primeira meta dele seja chegar no nível que a gente tá hoje. Vocês estão hoje pra ele, que eu não conheço o Juan. Então, tipo assim, é muito mais fácil ele pegar e olhar pra gente e falar, não, os caras, eles não estão muito distantes de mim. E o acesso também, né? É. Exatamente. E sem contar que, assim, talvez a gente vai trazer os mesmos assuntos que os podcasts renomados trazem para a pauta numa linguagem diferente Exatamente. do povo. Exatamente. E só pra finalizar, depois você continua, não perde o raciocínio. Eu falei finanças, do setor financeiro, mas pode ser o financeiro, acho que vai ser o último da lista. Exato. Pelo que eu tô entendendo. Sim. A gente Sim. tem aqui uns meninos fortes pra caramba. Vai Evolução falar de pessoal, saúde, né? Como um todo. Falar de disciplina na academia e disciplina na vida inteira. Evolução Sim. no contexto geral da vida. Exato. A gente tem aqui um ex-lutador que atravessou várias vezes a fase de luta, que sabe como é que funciona o psicológico. A gente está falando de luta, a gente está falando do psicológico que um lutador tem que enfrentar para ter um ótimo resultado lá em cima, né? Que é a disciplina, fazer o que tem que ser feito e tudo mais. Então, assim, quando a gente falou de podcast, quando a gente sentou lá para tomar um drink e falar da vida, e a gente falou, cara, a gente fala tanta coisa, por que a gente não traz isso para uma mesa e grava todos os assuntos que a gente fala? Por quê? Porque você consegue falar de disciplina, saindo do microfone, tem experiência ainda. Você consegue falar de disciplina, a gente como um todo consegue falar de disciplina, a gente consegue falar de negócio, a gente consegue falar de finança, a gente consegue falar de saúde, porque assim, todo mundo aqui já viveu algo muito foda, atravessou todas as experiências e a gente consegue compartilhar isso com as pessoas. E o que a gente está falando é que assim, a gente não vai falar de um assunto específico. Né? Sim, sim. A gente não vai falar de finanças, a gente não vai falar só de saúde, a gente não vai falar só de performance, a gente vai falar de todos os assuntos, mas como um civil, como uma pessoa comum. Porque quando você vence dentro de um desses assuntos que você falou, você já tem o caminho das pedras. É isso. Se você venceu dentro da luta, por exemplo, a disciplina que eu tive na luta, eu sei o que eu tenho que fazer no meu lado financeiro, por exemplo. Lado financeiro. A gente não faz porque é por causa da... A gente vai debater isso daqui aqui. Por Sim. que não? Igual a gente tá falando. E outra coisa importante que o Fernando comentou quando a gente estava se deslocando é que a gente vai falar os nossos erros também, cara. Com Então, certeza, isso eu acho que é o mais esse é o importante. principal. E isso daí é uma coisa que eu tô ansioso. Que os caras lá só postam o quê, né? E sabe o que é engraçado? Engraçado é que assim, é nessas horas que a gente começa pegando os insights lá e aprendendo, né? Aí assim, eu sou um cara, por exemplo, cara, é engraçado. Você já me falou algumas coisas, cara, que tipo, a gente discordou há alguns anos aí, você falou, não concordo com o que você tá falando. Aí depois você leu o livro lá, que eu acho que foi o Mentes Milionárias, não sei se foi esse livro aí, você falou... São alguns. Aí você falou assim, pô, o que você falou... Eu volto atrás, mano. Entendi, tá lá no livro, eu entendi e realmente faz sentido. Mas Sim. eu sou um cara que sou péssimo para leitura. Entra dentro da evolução Entra dentro da também. evolução. Mas assim, é legal falar, sabe por quê? Porque é fácil ir lá e falar que eu leio pra caramba, ou ir lá e colocar... Não, eu quero falar do hoje. O presente, para mim, relata muito o que a gente está falando do podcast. Porque é fácil parar, avaliar e falar assim, agora deixa eu mostrar o que eu fiz para eu chegar até aqui. Vou mostrar o que eu fiz, mas vou mostrar também o que eu estou fazendo, porque eu nunca quero só chegar até aqui. Falando de mim, eu acho que falando de todos nós aqui, na verdade. E aí, assim, então assim, eu sou um cara muito ruim para leitura, mas eu vou explicar por que eu tô falando isso para não parecer que eu falei muito do assunto. Que complemento que o Gustavo falou. Eu não sei onde eu vi isso, provavelmente eu não li isso. Eu tenho mania de pegar uma parada e colocar alguns detalhes ali e fazer conforme a minha linha de raciocínio. Mas foi um negócio muito interessante. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras coisas da sua vida. Simples assim. E eu sei que foi um cara foda que falou isso, mas eu também não vou lembrar agora, então depois eu procuro, a gente procura aí. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras da sua vida. Então, o Gustavo falou assim, isso você leva pra luta, leva não sei pra onde. Cara, é por isso que tem lá, obviamente tem muito mais detalhes em cima disso. A gente está falando de uma forma que, vou falar assim como leigo, né? Mas é que é mais ou menos assim, cara. Você levantou, você vai arrumar você arrumou sua cama, você tem o compromisso de falar que você vai no churrasco que seja, para beber, para encher a cara, e você vai mesmo quando você fala que você vai. Uhum. Você tem você tem a responsabilidade de cumprir as coisas que você
Você fala, então, Propôs. se você fez isso, cara, para uma coisinha pequena, você vai fazer para outra também. Você cuida da sua bicicleta certinho ali, você vai cuidar do carro, isso é você vai foda. cuidar da moto, você vai cuidar da Porsche, você vai cuidar seja lá do que for. Então, eu acredito muito nisso. Isso é uma parada que eu carrego muito. Eu sou, inclusive, um pouco difícil de separar essas coisas. Para mim, às vezes, é até um pouco difícil de falar assim, cara, mas isso aqui é relevante. Mas o que é? Eu não estou falando do fato em si. Eu Mas tô você, falando da minha palavra. mas você tá dizendo, tipo assim, que deve ser feito, que a gente tem que fazer, Tem que ser... ou que já é do ser humano, ele já faz naturalmente. Se ele cuidou da bicicleta, ele vai cuidar do carro. Sim. Ele tem questão Sim. de disciplina. Não, dessa forma. Eu Sim. entendo, tá? Que isso é meio que inconsciente. É Aí eu vou te dar um inconsciente. exemplo. Naturalmente, eu sou um cara muito organizado. Eu sou um cara muito organizado. Você vai na minha casa, você já teve uma vez dele na minha casa e fala assim... quantas vezes a empregada vem aqui limpar a casa? Parece uma menina. Eu falei assim, não, cara. Normalmente eu que cuido da casa aqui, porque minha casa é muito pequena, não vejo a necessidade, né? Ele falou, a sua casa é muito organizada, ou não sei, né? Ele falou, parece uma menina, tão organizado. Só que aconteceram diversas coisas na minha vida que teve um período que me deixou meio bagunçado, né? Então eu já levantava, não arrumava a cama, o banho que eu tomava de manhã eu só ia tomar na hora do almoço ou à tarde, né? A louça que eu lavava, o copo que eu lavava e não lavava, que eu usava e não lavava, já ficava na pia, ia acumulando. E aí quando eu fui ver o carro que eu lavava, eu não lavava já. E aí, cara, é exatamente o que ele falou. Se você quebra a rotina do que você normalmente costuma fazer, desencadeia as outras coisas. É por Eu isso acredito que perguntei, seja a questão assim. de disciplina. É isso. A gente tem que se ligar, porque vira uma coisa que você começa a perder a mão, mano. Aí você vai ver, você tá fazendo com outras coisas também, uma área super importante que teria que estar evoluindo, isso. não tá evoluindo. E a ideia é que, assim, quando se fala de organização, não estou falando de questões concretas, não, tá? Estou falando de questões abstratas. Quando você se organiza, por exemplo, assim, não sei se eu vou conseguir retratar isso da forma que eu gostaria, vocês podem me ajudar, mas é mais ou menos assim, ó. Quando se fala de organização, eu tô falando do todo. Não estou falando de arrumar o quarto, que você vai arrumar o carro, que não sei o quê. A sua mente, por exemplo, vai estar organizada. Você vai ter o seu tempo para fazer seja lá o que for, porque você funciona de forma organizada. Então, assim, é uma parada que é uma parada que é do ser humano. A gente pode falar dessa forma. É o espelhamento. Para saber se você é o cara organizado, vê o que você está fazendo agora, cara. Vê a forma que você está fazendo. Você vai começar... Aí, quando você começar a notar, você vê que todas as coisas têm algo em comum. Que é a desorganização, é a falta de disciplina, em vários contextos. Sim. Então, é uma parada que eu acredito muito também, entendeu? Sim. Com certeza. Certo? Volta na ideia do Charlinhos Do lá. Charlinho lá. Do Charlinhos. O lance de humildade. Isso. O lance verdade, de energia. verdade. Então, Tudo você quer isso. continuar? Pode falar. Então, o que acontece? Aí, assim, a gente pulou na verdade, assim, abriu um parênteses aí para explicar a ideia do podcast. Eu acho que isso ficou bem retratado. Não quer dizer que a gente não quer trazer pessoas aqui que sejam... Não é isso. É que tem que ter abertura no geral, né? Inclusive, eu vou ter que falar o nome desse cara, mano. Um cara que eu vou falar que é minha meta, meu sonho, não sei como a gente vai fazer isso. Eu queria muito que de alguma forma... Eu falo muito desse cara, você sabe quem é já, né, Caio? O André Zucro? O André Zucro. É um Esse cara mudou André minha vida. Zucro não é o... É o médico. coach dele. Ele né? não é médico, cara. Você- sim, Mas- como que é o nome? André Zucro. André Zucro é o coach dele. É o Isso, coach. Você percebe? Ó o que a gente acabou de colocar na mesa aqui. O Charlinhos, o que ele mostrou de lição pra vocês lá na praia? Humildade. E o André, seu coach? Cara, desse cara eu não consigo... Esse cara, eu só posso dizer que ele é um cara muito foda. Ele é Você um vê cara, que são não sei duas... A gente falou de duas pessoas diferentes e é exatamente essa a ideia do podcast. A gente falou de Sim, duas pessoas legal. totalmente... Transitou em níveis totalmente... É isso. Níveis sociais, nível de tudo, a gente foi totalmente diferente. Porém, todas elas teve alguma coisa para poder trazer aqui para Sim. mostrar a evolução pra galera. Não, nós temos... assim, a gente já fez uma lista da galera que a gente vai trazer aqui e de pessoas tanto que já é autoridade quanto que não Quem é. tá no caminho, né? O que a gente falou que a gente quer dar realmente é a oportunidade para pessoas que ainda não é autoridade. Porque tem muitas pessoas que não é autoridade que tem tanta coisa para agregar quanto uma pessoa que já está na mídia. Isso eu acho que faz muita diferença. Só que a gente vai trazer tanto o Charlinho que ele vai contar a história, que estava servindo camarão para a gente lá, quanto o coach dele que estudou fora, que
é foda Já em tem todos uma os puta sentidos, autoridade, que já tem tem uma uma puta puta autoridade. Certo? Que é amigo do Paulo Musi, que é um cara extremamente, realmente foda, tá? Sim. É um cara Na verdade, fora da o curva. André Zucker, assim, ele é um cara, eu sou aluno dele, né? A gente fala, se trata É. como aluno e tal. Por que eu falei desse cara? Porque pra mim, hoje, se falar assim, um cara que, porra, eu vou quase que não acreditar. Eu não sei, seja lá quais forem as premissas, eu sei que a gente vai correr atrás pra atender, pra trazer esse cara. Por quê? Porque, cara, esse cara, ele mudou minha vida. Só que é um contexto que, obviamente, eu não consigo... aí, assim, eu vou explicar alguns detalhes, algumas coisas que eu vou estar falando aqui, tem a ver com coisas que eu aprendi e aprendo com ele sempre. O cara voltado para a parte de... Ele é mais voltado Performance, né? ele é mais... Eu tava conversando com ele, tirando as dúvidas lá, né? Que é um atendimento semanal e tal. E justamente isso, ele comentou, falou, cara, o público dele é o público mais como se diz, cara? Do fitness e tal. É mais Sim. voltado para Sim. beleza e tal. Tá né? muito em alta hoje, né? Estético, né? Ô, irmão, você tem estética. cerveja aí? Você vende cerveja aí? Não tem, não? Vou pedir A gente no pode iFood. trazer, né? Pede. Mas hoje eu não tô bebendo, cara. Mas, Não, mas enfim, deixa dá pra tomar. nós, Vocês deixa bebem, né? nós. Tudo bem. Mas Vai assim, beber? ele é um cara voltado para questão estética, né? Só que assim, aí tem algumas paradas. Então, e aí tem relação justamente com o meu transtorno aí que eu vou passar mais pra frente. E esse cara me ajudou muito, cara. E aí eu tenho ele como um cara, assim, quando você fala assim, falar de vida, de performance, de como viver bem, cara, é um negócio que eu não consigo explicar para as outras pessoas. Embora eu não seja um cara muito... como que eu vou dizer assim? Não consigo expressar muito bem essas questões. É um cara muito, muito foda. Então, assim, mas resumindo, né? Então, o que acontece? Do Charlinho lá, o que aconteceu, né? Tava na praia, aí ele falou assim, pô, cara, eu conheço você de algum lugar. Não sei de onde que eu te conheço, mas eu te conheço de algum lugar. Você é lutador? Eu falei, não, eu sou lutador. Mas eu falei bem assim, não, eu luto jiu-jitsu, tal, tô parado um monte de tempo, não participo de campeonato, essas paradas. Mas eu entendi que... A pergunta dele era se você fazia alguma arte. Se eu fazia alguma arte, é isso. Ele falou, beleza. Ele falou, cara, caramba, sabia e tal. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, o seu rosto o seu rosto é familiar e tal. Eu falei, mas eu não faço campeonato, então eu não sou um cara conhecido. Mas sim, eu luto. A gente começou a conversar. E ele começou a falar lá que ele luta com... Ele treina lá com o Charles Você é que Bronx. faixa no Gil? Eu sou azul, cara. Do tempo que eu tô parado, já era pra eu estar na faixa preta já, assim, Sim. no geral. Mas eu sou azul. É do Bronx lá e tal. Continua. Isso, aí ele foi que ele treina lá com o Charles do Bronx e tal, começou a mostrar e me seguiu, cara, muito, cara, simpático, assim, Sim. sabe? Meu, trocando uma ideia e tal. Falou, não, eu lutei não sei na onde e tal. Tá, meu, Tá se preparando pra uma né? luta. Tá se preparando pra uma luta, empolgadão lá com as paradas e tal. Falei, pô, cara, que negócio muito louco. Aí eu fiquei avaliando, né? Porque assim, ó, isso que é muito engraçado, né? As pessoas, e aí vou voltar, vai ser um pouco redundante, mas assim, pô, é muito legal analisar a história dele, é bonita pra caramba pra analisar quando ele chegar lá. Mas o hoje que esse cara tá passando, meu, aí, que foi justamente o negócio que aconteceu, né? Teve começou a ter uma bagunça lá, o cara servindo a gente e tal, sempre atencioso. Aí teve uma bagunça lá, o cara, ele tava meio que no meio lá envolvido, e o cara querendo brigar com ele. Sim. Falei, rapaz do céu, se joga na frente do ônibus que sai mais barato. Falou desse jeito. Não, sério, falei, não, mano. O Fernando, ele deu um besteira. gritão assim, ó. A muvuca assim, ó, pra um lado, pro outro, o cara correndo pra um lado, pro outro. Aí eu falei, ô meu amigo, é melhor você se jogar na frente do ônibus, viu? Porque Dói aí você tá menos. arrumando problema, dói menos, viu? Ele não sabia que o cara lutava. Não sabia, não sabia. E aí, assim, era um cara lá local também, não era um cliente, né? O rapaz estava olhando o carro lá e tal, e aí aconteceu uma parada que me chamou, vou falar que me chamou a atenção, cara, que eu já sei. Mas toda vez que eu vejo alguma parada parecida, eu me questiono sobre várias outras. Esse cara que tava querendo se matar lá, ele tava olhando o carro, né? Uhum. E ele falou bem assim, cara, ele começou a xingar o cara, tá, não sei o que, ele falou assim, não sei o que, como que é bandejeiro e tal. Ah, porque ele tava servindo, né? Porque ele tava servindo. Eu falei, pô, cara, que negócio estranho, né? Uhum. Tipo assim, ó, lógico, se fosse um cliente, alguém que tava lá, eu ia achar horrendo. Mas, pô, mano, é o cara que tá ali, que tá trabalhando igual você tá trabalhando. Igual. Vocês são, assim, os caras são local lá. Sim. Aí essa parada me chama a atenção, mano. Fala... Só que assim, isso aí é uma parte, né? Isso aí me chamou a atenção. Eu falei, pô, cara, como é que pode, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, se é um cliente, se é um carinha lá do zóio colorido, igual a gente fala tal, vai falar que o cara porque o cara é boizinho. Isso. Porque o cara tá humilhando. Mas não é, mano. Essa parada tá acontecendo lá dentro, com quem é de lá mesmo, tá ligado? E aí as pessoas criam uma hipocrisia gigantesca de falar que assim, não, cara, é porque o cara tem dinheiro. Não é porque o cara tem dinheiro, mano. Não é necessariamente só por isso. Não é só esse o gatilho. Aquele cara, eu tô querendo dizer que esse cara sofre humilhação mais do que o que parece. Mais do que o que parece.
Porque, tipo assim, ele tá Porque sendo não é olhado- só pelas pessoas não que é têm uma só, classe mano. com uma E que condição melhor do realmente- que ele. E que realmente acontece. Então, quer dizer... É um quem problema ali- social É um grave. problema social. Não, e social. assim, ele tá ali no baixo junto com o cara, ele também tá sofrendo. Aí, cara, ali é o que a gente viu. Eu não sei por quanto tempo esse cara trampa. Eu não sei, eu vou te falar que assim, pra ele ser lutador e tal, a gente estamos sem treinar um mês mais ou menos. A gente sabe o quanto é difícil, porque eu tô na minha casa lá, faço minha comidinha, eu como lá o que eu quero, teoricamente, que tá dentro da minha dieta lá, eu como o que eu quero, não me falta. Aham. Sabe? Eu tenho meu horário de treinar, eu posso escolher meu horário de dormir, posso escolher o horário de acordar. Os meus desafios, eles são meus. Quando eu falo que assim, pô, é um desafio para mim acordar às 7h30, eu tô dando um exemplo, quando eu tô fora lá da disciplina, isso é uma parada minha. E aí é engraçado que, ironicamente, esse cara tá à frente da gente em várias questões. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, ele não tem opção de acordar às 9 horas e ficar se matando, né? Do jeito que eu faço. Sim. Ele tem que ter a disciplina porque a vida dele exige isso. Ele precisa trampar, ele precisa fazer as paradas. Só que imagina qual que é o peso disso daí. Sim. Aí, cara, a gente sabe que tudo funciona com combustível, né? Tudo vamos dizer assim, tudo é combustível. Você imagina esse cara, ele saber que ele está sendo visto. Por exemplo, estamos falando dele aqui agora, mano. Entende? Tipo assim, a caminhada dele, eu acho que gera muito mais combustível, fica muito mais... Sim. Mas eu não sei se fica muito mais fácil, necessariamente, entende? Mas isso Por impulsiona talvez mais. uma coisa... Por talvez... Desculpa te cortar, mas... O Charlinho, a gente tá falando dele por ele ser desse jeito. Entende? E o André, a gente também falou dele porque ele quer mostrar essa autoridade, talvez. Porque ele se força a ser assim, se força a ser uma pessoa foda, que é o trampo dele. Mas o Charlinho, ele não tinha nada em troca. Não tava ganhando Sim, nada em sim, troca. O André já tava ganhando seu dinheiro pra poder trabalhar. Só que para falar do Você André... entende? Não, eu tô te dando um exemplo. sim, Poderia sim. nem ter sido o André, poderia ter sido outra pessoa. Mas você entende o nível de Sim, sim. humildade do cara, velho? Sim. O que você tá querendo Ele dizer não é tem que um assim, motivo pra ser assim, e era. o que você tá querendo dizer é que assim, o Fernando, para conhecer o trabalho do André, pagou para saber o quanto foda ele é, né? Tá entendendo? Pagou. Porque se alguém te indicou, alguém deu referências do cara e você Sim. passou a entender que ele era um cara foda porque você pagou para conhecer o serviço dele, para Sim. você virar aluno dele. E porque ele tem que ter essa autoridade pra O trabalhar. Charlinho, em 4 vezes que ele veio te servir, ele te deu uma lição de várias coisas Sim, sim. de não graça. que tenha peso, mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, resumindo, não tem motivo pra você ser filha da puta, não tem motivo pra Sim, você não sim, buscar sim. a sua evolução, não tem motivo. Sim, em sim. qualquer quesito. Exato. Talvez o Charlinho seja aquele cara que ele tá ali, não que seja uma coisa errada, a gente não sabe de onde que ele veio, pode ser que ali seja uma puta de uma evolução financeira pra ele. Ele pode ter passado por uma situação muito foda na vida antes. Mas talvez também seja aquele cara que meio que esteja estagnado em questão do financeiro dele, porque ele não teve a disciplina, ele não teve a administração do dinheiro dele, ele não teve o controle, não teve alguém ainda pra dar uma certa oportunidade da hora pra ele, entendeu? É. O Charlinho pode ser esse cara. Exatamente. Eu acho que é bem por aí, cara. Você conseguiu pedir sua cerveja aí, cara? Não consegui até agora. Então larga isso daí, cara. Senão, então deixa. Eu quero você falando com a gente aqui. Vou pedir. Tá parecendo aquelas pessoas que tá na roda lá e fica no celular, né? É. Quem faz isso paga a conta, hein? Vai pagar a conta do estúdio hoje. Eu acho que ele tá muito Última muito tentativa, interessante essa vamos cerveja. Então, e aí? O que a gente manda mais? Eu entendi que Eu ia falar uma parada do Charlinho, mas eu esqueci, mas eu vou comentar. as coisas depois. acontecem naturalmente, né? Ele falou, começa apresentando. Você viu que ele tem ele é o cara da pergunta? Qual que é a pergunta? Qual que é a próxima porque eu tenho que pergunta? estar aqui por um motivo, né? Eu tô com... Aqui a gente vai ter 75 cortes, enquanto vai ter 3 aqui e aí uns 50. Então eu tenho que ter papo, né? Como que é seu nome mesmo? Não é, Fábio? Eu tenho que aparecer de alguma forma. Eu tenho que pedir a cerveja, eu tenho que fazer a pergunta, eu tenho que puxar o assunto. Mas eu Porque não sei senão eu se tô fazendo o quê aqui? Eu não sei por que vocês falam que mas eu vou vamos dar lá. tanto corte. Pegando o lance da praia lá ainda, tá? Vamos falar de coisas de coisas que a gente consegue gerar insights. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é quando começa a falar, eu vou lá e lembro da porra do negócio, cara. Por isso que eu fico dando corte. Mas fala aí, depois eu vou tentar lembrar de novo. Que eu lembrei agora. Pra nós, e aí eu falo pra nós em geral, porque eu sei que o Gustavo também é muito parecido, a gente convive mais, porque a gente tem negócio junto, a gente fala o dia inteiro, o tempo inteiro a gente tá se falando, mas eu sei que o Gustavo é assim também. A gente tava na praia ontem e tinha um outro colega, né? Que era convidado do convidado, que a gente tava lá batendo um papo. E aí ele pegou e ele visitou um dos nossos negócios esse final de semana. E aí a gente começou a conversar de negócio, a gente começou a falar de... Ele é um cara empresário também, um cara também de resultado. E aí ele falou assim, cara, posso fazer uma observação do que eu vi lá sábado?
Vocês estavam lá, o bicho pegando, o negócio lotado, né? A coisa acontecendo. E eu vi um negócio que me chamou No Dex. No Dex. No Dex. Sim, no Aí ele Dex chegou e Pizza falou, Bar. Tem que divulgar o Dex também. Dex Pizza Bar com a melhor tabacaria que existe Ah, em Osasco, é que a gente isso. acabou de criar lá dentro Melhor- do Dex. É Melhor isso. pizza também, né, Gustavo? A melhor pizza pizza. também, né, Gustavo? Pelo amor de Ajuda Deus. nós, Ajuda Vocês nós. vendem o seu, eu tô vendendo o meu. Com a melhor feijoada, com o melhor pagode, enfim. Vende de vocês que eu tô vendendo o meu. Quero nem E aí, Gustavo, ele falou uma coisa que é muito interessante. A gente tem diversos negócios e a gente está atolado de coisas para resolver. A gente está o tempo inteiro resolvendo as coisas, né? E às vezes a gente esquece dos detalhes. Detalhe faz muita diferença nas coisas. Ele chegou e falou assim, eu reparei que o funcionário de vocês veio pedir uma ajuda. Ele estava com um problema que facilmente ele conseguiria resolver. Só que ele veio perguntar para vocês. E vocês trataram o problema com outro problema. Como assim? Eu não estava nem entendendo o que ele estava querendo dizer. Porque quando ele falou assim, ó, tá faltando tal coisa, acabou, porque estourou, né? Deu falei, tá aí. Deu bom. Deu bom, naquele dia deu bom. Estourou e tal. Aí a resposta de vocês foi mais ou menos assim, tá, e por que não resolveu? Né? A gente sabe que o cara sabia resolver, mas talvez o cara ele queria a sua validação. E aí os detalhes que eu falei, Fernando, às vezes a gente peca porque a gente tá tanto na correria que a gente esquece de dar uma atenção que o funcionário quer. Prestar atenção num detalhe, né? Ser gentil, gerar gentileza, que é o que a gente estava conversando. Uhum. O cara ele sabia resolver, mas ele queria minha validação. Ele queria chegar ali e falar assim, posso ou não posso fazer? E aí a gente tratou um problema com um problema. Vamos pensar assim. Sim. Eu gerei um desconforto nele porque eu falei assim, tá, beleza, mas você poderia ter feito. E aí o cara comentou isso com a gente e eu falei, cara, faz total sentido. Das outras vezes que aconteceu, ele mesmo resolveu. Sim. Ô, cara, mas eu acho que isso daí, cara, é uma coisa que não tem como. Na minha visão, é tipo assim, é entrosamento que não tem como ter um entrosamento ainda porque é uma coisa nova. Mas vocês têm um relacionamento novo, vocês com os funcionários de vocês. Agora ele já tá ciente que ele vai ter que ir lá e resolver o problema e nem trazer isso aqui pra você. Eu Ele concordo. já pode fazer isso. Não, eu entende? concordo. Eu acho que o que você falou não tá errado. Mas vamos pensar assim, ó. Que é o que o Fernando sempre fala pra mim. Antigamente eu me preocupava demais. Eu sofria com as situações. Aquilo ali me incomodou e não deveria ter me incomodado. Entendeu? E aí eu vou aproveitar para... Aquilo ali não deveria ter me incomodado. Eu deveria ter tirado o problema da frente sem gerar nenhum problema, nenhum novo problema, sem gerar um constrangimento para ele, porque ele só queria uma validação minha. E eu poderia falar, como que você resolveu da outra vez? Então, pode fazer assim, fique em paz, tranquilo. E aí eu meio que chamei a atenção do cara, né? Tipo, porque eu estava preocupado com outras coisas. E aí talvez o cara me vê como uma referência para ele, por ser proprietário e tal. E aí naquele momento ali eu não resolvi o problema dele. Eu poderia ter feito diferente. E o fato de me gerar um desgaste foi simplesmente porque eu não poderia falar, faz de tal forma. Eu só poderia ter falado isso. Entendeu? Mas eu posso fazer um comentário agora? Claro. E aí assim, cara, eu vou falar que é pra vida, né? Quando eu falo que é pra vida, aí vocês seguram. Porque é mais ou menos assim. É a base do que o Caio tá falando, só que aí eu acabo fazendo uma analogia. Eu gosto de pensar em estrutura das coisas. Mais ou menos assim, ó. Isso que o Caio tá falando aconteceu dessa forma aí e tal. E a questão menos importante, entre aspas, vocês vão entender no final. A menos importante, entre aspas, é a questão de se o que foi o Guilherme, né? Se o que o Guilherme falou tá certo ou não tá certo. O Guilherme foi o cara que explicou pra gente que a gente tá tratando um problema com outro problema. Independente disso, aí tô falando uma parada pra vida. E aí eu comecei a conversar com o Caio. O Guilherme não é o funcionário, é o Não cara é o funcionário, é o cara que comentou. falou. É o nosso Isso. colega que estava Sim, lá, na praia. ele estava lá como Isso. cliente e falou assim, deixa eu dar um alerta. E fez esse comentário. E aí, cara, pra mim abre um leque gigantesco em relação a várias coisas. Eu tenho essa mania de desenhar as coisas na minha cabeça. E aí, eu tava conversando com o Caio, inclusive, hoje sobre isso. É mais ou menos assim, ó, cara. A gente tá passando por muitas coisas lá. Lá no Dex, né? Muita coisa para resolver. É início, que é o que você falou. Totalmente normal da gente ter um monte de coisa para resolver. Só que aí, cara, a gente passou por algumas fases. Então, a gente passou por uma fase, e isso é um negócio muito louco, que eu acho que vale a pena pensar e compartilhar isso. É mais ou menos assim, ó. O Caio e a gente tem uma velocidade muito grande, isso sem soberba. Tem uma velocidade muito grande de pensar nas coisas, de resolver as coisas. Isso é para tudo. Isso é coisa que você... Igual a nossa discussão lá no bom sentido também, né? Você vai
e pegando também essa visão da gente, né? Minha, pelo menos, porque o Caio já conhece. De falar bem assim, ó, é muito rápido, cara, a forma que as coisas acontecem. E aí, cara, isso é uma parada que eu já sofri muito na vida, já sofri muito. Sempre tive esse problema de não conseguir enxergar e não conseguir aceitar que as pessoas são diferentes. Que as pessoas são diferentes. Aí, o que acontece? Ou talvez até achar que as pessoas têm que ter a mesma velocidade que você. Exatamente. Então, e aí, uma parada eu tava conversando eu converso direto com o Caio. Eu falo, cara, você está me fazendo mal. Me fazendo mal mesmo. Me fazendo mal a ponto de você me perguntar assim, ó, Fernando, mas e isso, aquilo, outro? Eu achar... E aí eu tenho uma admiração por você. E eu sei que você é um cara foda. Só que assim, cara, não significa que você vai ter a mesma velocidade, a mesma linha, porque não significa que eu vou ter a mesma velocidade do Fábio ali, por exemplo, para aprender tal coisa. Mas, no geral, eu acabo aprendendo muito rápido, fazendo muito rápido as coisas. E aí isso começa a gerar um desgaste muito grande. Por que eu tô falando que é uma parada para a vida? Porque é mais ou menos assim, cara, independente de qual seja o problema. O que eu peguei foi mais ou menos assim, ó, pegando a analogia do que o Guilherme me falou, eu pensei assim, mano, o que me gera mais desgaste? O que aconteceu naquele dia lá? Vamos supor, acabou o gelo. Vou dar um exemplo. Acabou o gelo, né? Que deu muito bom, tal, o negócio é mais ou menos assim, ó. Ah, pela previsão é 10 que a gente vai gastar. Vamos colocar 30. Acabou os 30. Então foi um negócio, deu muito bom lá. O lugar tá bem legal, vocês precisam conhecer. Então, quando aconteceu isso, para nós, para resolver, era muito simples. A gente tem um combinado com um certo lugar lá, com um certo fornecedor, que a gente fala assim, ó, até as 9 horas da noite, gente, vocês podem pedir o que for necessário. A gente tem isso alinhado com toda a equipe. O cara entrega. Ele assim. entrega e acabou. Então, resumindo, até as 9 horas você tem que entender... Você tem que entender que vai faltar. Compraram 30, aí deu 9 horas, tem 10, você tem que repor. Tem que ir lá e repor. Porque vai acabar os 10. E para nós é muito fácil pensar sobre acabar, isso. Para nós é o básico. Eu entendo Sim. que pode ser o básico para a maioria das pessoas, inclusive. Só que aí o que acontece? Quando o cara vem para nós 10 horas da noite para falar isso, cara, a nossa análise é mais ou menos assim, cara, a gente não... Existem várias formas de a gente resolver. A gente tem certeza que a gente resolveria. Eu consigo resolver de várias formas. Porque aquele fornecedor é o que a gente tem combinado. Gente, o que tem que fazer é isso. O cara vai lá e não faz, a gente meio que trava, cara. A gente sofre com isso. E isso eu vou explicar. Eu vou talvez até o final que eu terminar de falar aqui, eu vou talvez pegar alguns outros exemplos para a vida. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando aconteceu isso, se a gente parar para pensar na solução e não pensar assim, poxa, qual que é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é que a equipe não consegue resolver, não consegue pensar. Eu deixei certo, antecipou. E aí, cara, a gente faz uma analogia errada, que me gera desgaste de pensar sobre isso, porque cansa demais. A gente acaba minando o cara, porque eu vou olhar pro cara e falar, cara, era só você ter visto antes, eu tinha combinado isso com você. Eu acho que, inclusive, o Fernando falou isso na hora. Ele falou assim... Mas você não sabe que tem que pedir até tal hora? Exatamente. E aí, assim... Sabe? Tipo... Só que no final a gente vai ter que resolver o problema. Não importa. Então, mais ou menos assim, cara. Você se desgasta tentando entender, tentando... Né? Mas eu tenho uma analogia também para isso, mas que é mais ou menos assim, ó. Tentando entender o porquê que o cara não faz assim, porquê que o cara não faz assado, seja qualquer contexto da vida, porquê que ele não faz diferente. A gente vai sofrer por isso e depois a gente ainda vai ter que resolver o problema. Então, mas aí entra no que a gente falou do carro. Qual parte? Vamos lá. Refresca. Acabou o gelo. Tem contato de fornecedor de gelo? Tem. Beleza, então vamos lá. Vai atrás. Chegou o gelo, acabou, resolveu. Trabalhou a noite inteirinha. Aí no outro dia senta e conversa. Mas aí que tá o ponto. Aí eu vou te explicar uma parada, de novo, não é pela minha argumentação. E o que você está falando tem sentido. Não, eu digo assim, o melhor modo operante daquele momento daquela situação. Não, então, mas é só para você entender. Aconteceu isso, a gente criou a estratégia de falar para ir para buscar o gelo lá a tal horas. Então, mas... Aconteceu de novo. Não, então, peraí, vamos lá. Dentro do que o Caio falou e dentro do que você falou. Aconteceu, o melhor modo operante. Fulano, acabou o gelo? Beleza. O erro aconteceu, você não precisa nem tocar no assunto. Tá bom, tem esse fornecedor. Entre em contato, vê se eles entregam. Se não entregar, tá aqui a chave do meu carro, vai lá, busca e resolveu o problema. Exato. No outro dia você chega e senta, mano, isso daqui não pode acontecer. Acabou. Essa imagem de o cara foda que você falou, vai manter. Tá, mas... Exato. Mas não, vai construir, vai melhorar isso aí. Você não teve esse problema de... Mas entenda uma coisa. No outro sábado aconteceu de novo. Então...
Aí você teria que sentar e, então. e arredondar. Mas eu vou te explicar que assim, o que você tá falando tá certo, eu concordo com isso. Mas então, Fê, eu acho que isso daí é mais questão, mano, do entrosamento. Não concordo. E erro do funcionário, não de vocês. Não concordo. Mas o que eu quero dizer não tem a ver com essa questão de entrosamento. O segundo erro, eu digo, foi erro do funcionário, não foi erro de vocês. Mas aí que tá, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, seja qual for o problema, muitas vezes, e aí é uma parada que eu sinto, tá? Qual que é a questão, cara? A gente retrata... Isso é um excesso de cuidado. Vocês vão falar, não, você tá louco. É um excesso de cuidado, mano, que a gente tem. Eu me preocupo muito... Eu tô falando por mim, tá? Aí vocês podem falar, não, isso é outra coisa. É excesso de cuidado. É excesso de cuidado. Sabe por quê? Que talvez eu não quero aceitar... Eu não quero aceitar que aquele cara erre. E eu preciso aceitar que ele erre. Então, por isso que eu tô falando que é pra Ele vida. tem que errar. Ele precisa... Não, e é normal, porque eu também erro. Porque ele vai evoluir agora, assim. Agora a questão é toda assim, ó. Tá, eu erro, mas eu erro quando? Eu erro quando eu tô aprendendo. Eu erro uma vez e não erro mais. Eu tenho essa mania. O cara não, ele erra 1, 2, 3 vezes. Eu tenho que entender que assim, tá bom, cara. O cara erra. O que eu posso fazer? Eu posso resolver aqui esse problema, que é o que você tá falando. Eu concordo nesse contexto com você. Mas eu não acho que seja só questão de entrosamento. Vai ter pessoas que vão errar 5 vezes, por exemplo, no mesmo erro. Isso é certo? Isso é bom? Não, não é bom. Então, só que eu não posso... A gente se Agora, alimenta a forma disso. que você lida com isso Fê, vai fazer sem a querer te diferença. cortar. Faz uma diferença. Aí entra naquele ponto que a gente falou do carro. Cada indivíduo é um indivíduo. Sim. Você é um cara prático. Você vai errar uma vez só, aprendeu, não erra mais. Tem pessoas que vai ter que errar 2, 3 vezes para poder aprender. Beleza. Só que se ela estiver pressionada, ela vai errar 4. Sim. Só que se ela não estiver motivada, ela vai errar 5. Sim, concordo. É Então, isso. o nosso trabalho, a gente aqui estamos falando só com o empreendedor. O nosso trabalho, o cara que ele empreende, que ele quer crescer, que existe aquele empreendedor que ele, eu vendo água e eu quero me manter assim. Ele é empreendedor do mesmo jeito, ele tá vendendo a garrafa de água dele, não é CLT, ele não tá trabalhando para ninguém. Sim. Mas tem um cara que quer escalonar a venda de água dele. Então, o grande lance, e depois eu quero para outro ponto também, o grande lance da parada é a gente conseguir entrosar uma equipe para poder vender água pra caramba. Sim. E entra tudo dentro disso daí. É de entender cada indivíduo. A pessoa, ela erra 3 vezes, ela tem que errar 3 vezes. Tá, você quer trabalhar com ela? Sim, sim. Então, se você quer trabalhar com essa pessoa que tem que errar 3 vezes, você tem que entender o motivo que ela tá errando. O porque pode ser que acabe a lenha. A água ela já aprendeu, mas e a lenha? Ela tá Sim, sabendo exato. lidar? Mas por isso que eu tô te falando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse indivíduo, não que você. Sim, eu, sim, sim. Eu tô falando também, mas eu também não faço, tá? Eu sei, é mais fácil. Eu tô te dando conselho, mas também não faço. Você tem que pegar aquele indivíduo e aprender a tirar a melhor coisa dela. É esse o papel Sim. do empreendedor que quer escalonar o negócio eu dele. tava conversando com o Fernando, a gente tem conversas longas pelo telefone, de negócio, de relacionamento, de diversas coisas. Falei assim, Fê, a gente é empresário, só que durante muito tempo a gente foi só um prestador de serviço, né? A gente precisa saber que... Não deixa de ser um empreendedor, porém é exatamente o que eu falei agora. Então, só que assim, antes a gente era um prestador, a gente era empreendedor, mas a gente era um prestador de serviço. O que muda, tá? É que assim, por mais que eu não sou um CLT, que eu trabalhava por horas produzidas, eu não tenho que cuidar de pessoas. Isso muda muito. Hoje, o que de um tempo para cá, que a gente passou a ter funcionários, a gente precisa entender que do outro lado tem uma pessoa, que tem as dificuldades, que tem criação diferente, que tem um time diferente, cultura diferente. Tá numa fase da vida diferente. E por mais que a gente é muito prático e que a gente tenta sempre antecipar todos os problemas que podem acontecer, porque todas essas situações aí que acontecem e eles erram, já tá tudo todas definido. elas, Gustavo, parece Cara, brincadeira, tá? Eu vou dar um exemplo. Mano, fala. Parece brincadeira, tá? Mas todas as situações que acontecem lá, a gente já tem o plano A, o B e o C, tá? Todas elas. Da água lá a gente tinha só o A e o B. Não tinha o C. Só, né? Só o A e o B, não tinha o C. Mas vamos lá. Todas elas tinham essa situação. E aí, se acontecer, porque vai acontecer, eu não posso deixar que isso me consuma de Esse um é o jeito. ponto importante. Por quê? Porque Os assim... outros pilares caem. E aí, cara, é assim, o que tava incomodando era assim, caramba, mano, mas a gente já montou uma estrutura, a gente já falou assim, cara, se isso acontecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ainda assim, dando as ferramentas para as pessoas, elas ainda vão errar. Aí eu falei, Fernando, a gente tem que dar a ferramenta para as pessoas trabalharem, para elas trabalharem na melhor performance que elas podem, né?
ter os melhores resultados, só que ainda assim, cara... Vai errar. Vai errar, cara. Vai e aí errar. a gente precisa aceitar. Cara, olha que bagulho Agora muito chegou a hora de louco um que a querer gente... cortar outro, né? que a gente Mas pode ir que é. depois eu falo. Olha que bagulho muito louco que a gente tá conversando aqui. Não tá tendo vaidade nenhuma. A gente só tá falando de erro. Só de Sim. erro. E a gente tá falando de muita coisa que muita gente que tá começando... Ó, eu lidei com uma situação... Quando a Forte para dar Sorte estourou lá, deu uma crescida... Eu tinha pequeno, mas foi um passo gigante para mim. Eu tinha 3 costureiras, cortador e um estampador. E lidar com aquilo era um problema novo. Eu pulei de um empreendedor que eu mesmo cortava na minha mesinha, pegava, estampava, minha mãe costurava e eu vendia. Para um cara que tava lidando com 5 funcionários no dia lá dentro do E aí, para poder produzir a peça. E aí eu te E pergunto... vendendo muito por dia, em questão do que eu vendia. E aí eu te pergunto, quando a mulher ficou doente, que não pôde trabalhar... Tá entendendo? Quando o cara ligou e falou, Caio, preciso buscar minha filha no negócio, que mas- só as coisas começaram a atrasar, o começo foi muito foda, não foi? Porque Sim. você fala, cara, Sabe- como que eu lido, então, eu lido com isso, cara? Como você que eu tem faço? Problema do cara, né? Sabe o que eu entendi? Sabe o que eu comecei a entender? Exatamente isso que eu falei aqui agora. Que eu preciso tirar o melhor do meu funcionário. Como que eu vou fazer isso? Brigando, xingando? Não. Às vezes ficava estressado, às vezes conversava, às vezes dava o braço, Isso. dava muita mão, ele puxava o braço, aí dava o ombro, porque ele tava precisando do ombro, ele puxava o peito junto. Era assim. Chegou um colega que eu tinha na época, foi até um comentário maldoso, mas que até hoje isso me dói. Uhum. Ele chegou e me falou assim, você não sabe lidar com pessoas. Porque ele já tinha trabalhado em uma empresa grande, ele tinha tido vários treinamentos disso e tudo mais. Não é empreendedor, não é nada. Ele sempre trabalhou CLT, nunca teve o negócio dele, nada. Então, tipo assim, esse comentário, meu, no começo me doeu muito. E toda vez que eu lembrava os problemas que eu tinha, eu falava, mano, puta que pariu, esse cara, mano. Quem é esse cara que tá falando esse negócio pra mim, mano? Sabe por que me doeu? Roupa? Ele tem marca de Ele roupa? tem pra marca de falar? roupa, caralho. Sabe por que me doeu muito? Porque depois de meses, Fernando, eu falei, realmente, ele falou a verdade. Até hoje eu falo, meu, assim, porque é não tem nada verdade. como aceitar, né? Eu vou fazer só um comentário bem rapidinho, assim, ó. De novo, eu com as minhas complicações. Tudo isso que a gente tá falando aqui, eu quero deixar muito claro, e é a minha visão, tá? Isso precisa ser ampliado, mano. Eu não tô falando de colaboradores, eu tô falando de pessoas, no modo geral. Eu tô falando por isso que eu falei que é pra vida. Pra tudo. Porque eu vou dar um exemplo. Quando o cara... E aí, assim, é uma parada que é uma ideia de aceitação mesmo. Porque é mais ou menos assim, ó. Quando o cara vem lá falar pra mim bem assim, ó. Cara, acabou o gelo, o exemplo do gelo. Acabou o gelo. E o lugar que a gente poderia pedir era só até 9 horas, já passou. Na minha cabeça, o que eu penso assim, cara, tá, e aí, o que você faz? Tem um outro lugar ali, você vai lá, pega o carro, resolve. E na minha cabeça, o cara não entender isso pra mim é uma afronta. Eu tô errado, tá? Eu tô errado, mas é o que eu tô falando. Aí eu vou explicar, daqui a pouquinho eu já vou falar, entre aspas, o segredinho lá, né? É difícil de eu raciocinar por isso, porque eu entendo que o cara tá querendo perguntar outra coisa, não é aquilo. E eu não tô falando com ironia, e daqui a pouco todo mundo vai entender o porquê que eu tô falando que eu não tô falando com ironia. Então, assim, beleza. Porém, quando eu penso, e me veio um insight agora, inclusive, quando eu penso em simplesmente falar para ele, não, cara, tal lugar tá aberto, ó, tal horário. Tem um mercado lá perto que é 24 horas, mano. É 24 horas. Pega o carro, vai lá e compra e tal. Gera muito menos desgaste do que ter que pensar sobre, cara... Fê, se Você não você precisa trabalhasse fazer pra lição? você mesmo, você queria se cortar, não. Se você trabalhasse pra você mesmo, você chegaria com gelo. Sim. E era Esse isso, é que o a gente, ponto. é isso que a gente Mas, busca. então, isso mas- que é foda, mas- não mas- pode ser assim. Mas qual que é a ideia? Você não Disso chegaria que eu com tô- problema. Ah, acabou hoje, não. Presta a chave do seu carro. Sim, Foi, exatamente. buscou, trouxe, acabou. Então, mas essa ideia de comparar, de ficar comparando é meio complicado. Mas não é que... Não tá certo. É por isso que eu tô falando. E aí, assim, como essa parada que a gente teve lá conversando com o Guilherme foi ontem e tal, isso pra mim já abriu um leque gigantesco. Sim. Falei, cara, você parar pra pensar, cara, a gente vai sofrer menos. E aí tem uma outra parada. Vamos pensar assim, ó, nós estamos com 50 problemas. Um exemplo, estamos com 50 problemas. Desses 50 problemas, todos eles estão tendo pesos parecidos. Ou seja, a gente vai lá, cria uma formatação, eu crio um pop, né? Um pop lá do negócio, faz assim, faz assado. Aí o cara me vem e fala, pô, cara, tá não sei o quê. Se eu pego aquilo e resolvo, igual o exemplo do gelo, fatiou, passou. Eu não desgastei muito. Eu consigo ter mais energia para lidar com todos os outros problemas, até o pessoal ter o time dele de buscar. Até sei lá E aí, fazer um exatamente. processo com ele, né? Você sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, eu sou um cara muito prático para lidar com problemas. Não é a questão do problema do gelo ser um puta de um problema. É mais ou menos assim, eu espero que isso não aconteça, tá? Mas você já passou por várias coisas assim comigo. Putz, cara, bati o carro, mano. Né? Esses dias aconteceu, né? Puta, não acredito. Né? Bati lá na praça da academia lá, tá, não sei o quê. E, tranquilo. Eu tenho esse pensamento. Eu falei pra ele assim,
Quando ele falou que bateu, eu falei, mas pegou o contato do cara, o cara vai pagar? Ele, eu que bati. Eu vou pagar o cara. Eu que bati. Não, mas esse aí foi na pilastra do Ele carro. falou, eu que bati, fui de ré na pilastra. Eu falei, puta, que O merda. bagulho do filho. ponto cego lá e tal, né? Aí, assim, pra mim, eu falei assim, não, mas eu percebo que as outras pessoas... porra, o cara pra caramba, o negócio do carro lá, do que bateu lá. As outras pessoas falam, pô, cara, mas e aí agora e tal? Então, quer dizer, isso é um problema. Como ele é um problema meio só depende de mim, é fácil pra eu resolver. Eu queria gastar aquela grana? Não queria. Eu queria deixar o carro por toda aquela... Não, não queria. Só é muito simples. Tá bom, cara, o que eu posso fazer agora? Agora eu não posso fazer nada. Amanhã eu pego, levo o carro pra arrumar, beleza. Morreu o assunto, teoricamente. Né? Tô falando que pro pessoal também não falar, não, mas tá falando isso porque você tem a grana. Não, mesmo que eu não tenha. Já aconteceu de eu não ter a grana e falar assim, pô, o que eu posso fazer? Posso arrumar amanhã? Eu não posso. Então, beleza. Então aceito que ela tá batido. Aceita batido. É essa a ideia. Mas quando traz para outra pessoa, eu entendo assim, cara, esse cara não pode estar falando isso. Por isso que eu falo que é o excesso do cuidado, cara. Eu não quero aceitar que aquele cara, que ele não consegue evoluir, que ele não consegue fazer. Isso tá errado, cara. Eu tô sofrendo com isso, tô tendo um desgaste com isso. Eu tô mutilando mais ainda aquele cara. Porque, às vezes, cara, o cara tem você como exemplo do tipo, aquele cara sempre tem resposta. Então, ele sempre vai ter alguma coisa melhor do que o que eu tô pensando. Na verdade, o que ele tá falando assim, me ajuda aqui só para ver se eu tô fazendo certo. Não é que ele não consegue resolver. É isso. Talvez, aí eu vou colocar um ponto emendando o que o Gustavo falou. Eu vou fazer a análise só que é o contrário. Eu tenho certeza que se aquele negócio fosse do funcionário, ele mesmo ele saberia resolver, ele ia lá, pegava, comprava e acabou. Então, por isso que eu falo que é uma parada pra vida. Por quê? Porque é todo tipo de problema, mano. Porque é muito mais fácil quando a gente pega o que tá na nossa mão lá pra resolver e a gente ter esse pensamento de dar a devida carga pro problema. Porque o problema aconteceu. Beleza, seja lá qual for o problema, ele aconteceu. O que você pode fazer, mano? Você pode ir lá ficar esperneado, saber como que aquele cara pode errar desse jeito. Mas como que... Aí o Fábio vai falar bem assim... Mas como que vocês veem um podcast, vocês não têm a imagem do negócio, não tá com o logo? Não, porque nós decidimos fazer assim, cara. Porque nós é foda, ele nós pode, decidimos o negócio. Não, ele pode estar... Ele com certeza, na cabeça dele, lida com os caras que são... Ele vai falar bem assim, cara... Gorozinho? Eu falo assim, vocês fizeram... Como é que pode? Como é que vocês podem ser tão amador? Então, a gente precisa fazer essa análise também. Vai ter pessoas que vão ter atitudes, vão ter questões que eu vou fazer que para as outras pessoas são muito simples, né? Sim. Isso é uma questão de humildade para eu poder entender que, assim, é aquilo que você falou, é muito subjetivo. Cada pessoa é uma pessoa, né? É engraçado que quando todo mundo tá falando, todo mundo quer falar. E quando um só tá falando, aí depois os caras vão lá. É porque eu acho que eu vou cansando vocês, né? Mas pode Fábio, mandar se a normalmente gente estiver fala falando bastante, muita merda né? aqui, você vai falando pra gente aí, que eu acho que você tem mais o time do que... Não, tá bom o assunto. Olha, não, vocês estão falando só É que eu tô merda. olhando pra ele tá dando umas risadas, mano. Bicho, será que ele tá falando? Esses caras é tudo louco. Ou por dentro ele tá falando assim, Chegar cara, com o logo, vai dar pelo menos uma viralizada lá, se for de bosta que eles estão falando. Tá tudo errado. Não, mas de verdade, eu Mas acho a ideia que... aqui não é errada, que é retratar o que é e ponto, né, meu? Exatamente, pelo É menos como- até agora a gente conseguiu colocar na mesa exatamente o que a gente quis. Ô, Fábio, a ideia foi assim, ó. A gente tava conversando, todo mundo bêbado. Começou a conversar e viu que a ideia fluiu muito, cara. E todo mundo aqui tinha a ideia de, puta, que a gente precisa empreender, que a gente sempre tem coisa de, vamos fazer uma coisa nova. Foi tão legal a ideia que a gente teve bêbado. Meu, isso daí dá pra ajudar meio mundo. Aí o Fábio vai falar A assim... gente começou aqui falando de espiritismo, bêbado Nossa, lá vamos na... até dar daqui a Allan pouco a gente Kardec. vai... Mas Nossa. peraí, o Você Fábio... assistiu o filme do Allan Kardec? Ainda não. Mas ó, eu não Eu tenho com que que- tempo? O Fábio vai falar assim, gente, então pode comear a beber então. Pra ver se fica legal do jeito que vocês estão falando. Porque até agora... Aí eu falo, vira, gente, vocês trouxeram droga. Que vai ajudar. Isso. Sabe E aí? uma coisa que eu queria colocar? Você já concluiu, Fê? Já. Uma coisa que eu queria colocar na mesa sem ter falado nada antes. Vai falar mal de mim, quer ver? Sem ter falado nada antes, porque é uma coisa que eu preciso evoluir. E que eu tenho várias ideias em vários momentos. Tipo, hoje eu tô pensando uma coisa, mês que vem eu já... Puta. Normal. É normal. Então eu preciso da ajuda de vocês pra poder evoluir essa ideia. Que eu Tá. queria colocar na mesa sem ter falado nada, sem ter nem noção do que era. Meu Deus. Eu gosto. Quanto você acha que vale... Vou te fazer uma pergunta, você me responde da forma mais simples possível. Ixi, mano. Hoje, quanto vale o Dex pra você? Não tô perguntando qual que é o preço. Tô perguntando qual que é o valor do Dex tá. pra você. O valor... Sim. Como que você calcularia isso? Só uma resposta bem simples. Eu não sei se eu consigo, eu posso pensar um pouquinho. Mas eu posso... Eu sei que você quer a resposta sim, mas você precisa me dar o meu desconto. De você, acho que eu perguntei pra pessoa errada. Você não tem como ser Eu- simples. Se você quiser perguntar, Não, mas, mas mas eu Pode posso dar uma fazer do jeito que resposta. você quiser. Vai. Não, pode tem- falar. Mas Pode é falar. porque assim, quando se fala de preço, a ideia de valor, ela é subjetiva. É por isso que ela é difícil. O preço, ele é assim...
Quando você fala de preço, é muito mais fácil, né? Entre aspas. Tá falando mas de é muito conta. mais mensurável. Tá falando de conta. É fazer conta. Quando você fala de valor, cara, realmente, eu acho que para qualquer um é difícil. Eu não sei se eu tenho essa resposta qual é o valor. Talvez... Mas você iria para qual lado? Valuation? Fazer valuation? Faturamento? Qual lado você iria? Depois eu vou te explicar o porquê que eu tô perguntando. Faturamento não, né? Faturamento por enquanto não. Porque Não, eu mas sei beleza, que pode daqui chegar muito 3 mais longe. meses. Daqui 1 mês, porque a gente vai fazer o bagulho acontecer muito. Então daqui 1 mês, faturando lá muito dinheiro. Eu colocaria para daqui 3 meses faturamento. Tá, sim. beleza. Então faturamento futuro, valuation, Beleza. certo? Mas Caio. não hoje, não... Não, eu faria o que tá no livro, cara. É exatamente isso. É valuation em cima de média de faturamento e projeção, cara. Tá, beleza. Né? E vocês acham que alguém pagaria? Sim. De acordo com a projeção futura. Beleza, tranquilo. Sabe por que eu tô perguntando isso? Na minha marca de roupa, Forte Prada da Sorte, o que aconteceu? Em 2 situações, 2 pessoas já me ofereceram para poder comprar. E eu fiquei perdido. Porque realmente eu estou evoluindo, eu não manjo nada. Eu tô perguntando porque realmente Sim. eu quero entender, porque eu sei que vocês são pessoas que estão à frente nesse assunto. Primeira pessoa chegou, putz, e aí, como que tá e tal? Você tá quase montando uma loja, como que vai funcionar? É assim, assado, beleza, eu quero comprar, vamos sentar e conversar. Aí nem sabia fazer valuation, nada. Eu sentei, fiz em relação ao valuation de tudo que já tinha acontecido, projeção, tipo, bem rasa, não, o pior cenário possível vai dar esse valor aqui e o valor que eu tô te pedindo é em cima disso daqui. Aí a projeção futura de quanto que vai retornar o seu valor, tal, quanto que você vai agregar, beleza. Aí sentamos, conversamos, passei a ideia para ele, só que o cara tipo, meio que ele achou que, vamos lá, vou montar sua lojinha e você me paga depois e vai ficar de graça. Mas eu vou ter que ser chato, entre aspas, só para deixar claro, tá? É clichê o que eu vou falar. Aí você vai falar, não, Fernando, mas você entendeu o que dizer? Não, não fala isso, porque se eu tô perguntando, realmente eu não entendi. Quando você... Não é valor que você tá falando, você tá falando de preço. Não, deixa eu finalizar que você vai entender. Tá. Mas Primeira situação foi essa. Tá. Aí eu falei, caramba, mano. Por que ele achou isso? Será que realmente as contas que eu fiz aqui tá errado? Será que... O que será que aconteceu? Beleza, aí eu tive aí depois de um tempo, continuou girando e tal, eu tive a segunda proposta. Do mesmo cara? Não, de outra pessoa. Tá. Outro cara chegou. Eu te contei essa proposta. O cara sentou comigo. Aí eu já, mais pé no chão, não tem como eu chegar e jogar na cara, valuation. Não é assim que funciona. O cara sentou comigo. Gustavo, quanto você quer? O que tá faltando? Tá faltando isso, então eu vou ser o cara que vai fazer o que tá faltando. E não queria me dar R$1 pela marca. Queria tipo, só agregar valor. E naquele momento eu falei não, porque eu falei, não que eu queria vender 50% pro cara, não. Foi uma coisa que ele me propôs assim. Eu vou organizar sua produção. Hoje você não tem nada, você não é ninguém. Você tem o quê? Você anda de quê? Você é o quê? Você vende quanto? Você não vende nada. O que eu quero para... Ele fez a projeção futura da marca se ele entrasse. Tá entendendo? Então ele colocou o valor se ele entrasse. Aí eu parei para pensar, cara. Mano, eu poderia muito bem chegar em vocês e fazer uma proposta. Falar, mano, vamos entrar comigo na marca, porque eu já validei meu produto. É um produto foda, o cara conhece de perto. A minha ideia... Extrema qualidade, pessoal. Depois entra lá. Minha ideia em relação à marca é uma parada foda. É totalmente diferente do trabalho que eu faço. É um produto que ninguém faz. Só que, tipo assim... Eu parei pra pensar. Tá, mas e aí? Como que você venderia? Pelo valuation, pelo que vale? É que pra mim, eu faço umas análises que eu não sei se é certo ou se é errado, tá? Eu vou falar assim... Se você está vendendo a tua empresa, você está vendendo, você está saindo do negócio, não tem como você fazer diferente de valuation. Sim. Não tem como. Sim. Só que quando muda o cenário, você está trazendo o cara para ser teu sócio, aí você tem que avaliar outras coisas, inclusive valor. Valor que essa pessoa pode trazer para o negócio. Hoje meu pensamento é exatamente esse. Que é o que eu ia falar. Eu estou em constante mudança em relação ao pensamento. Porque aí a gente para e vamos voltar no DEX. Tá, mas eu posso só fazer um Vai, é bem rápido. Fala, Por isso que eu falei assim que é difícil de responder, porque quando você fala de preço, você falou valor. Eu entendi, mas assim, eu realmente pensei que você estava falando de valor. Valor. E aí a gente está fazendo uma mistura de valor e preço. Deixa eu te interromper só um pouquinho, Fê. Eu acho que é importante você falar no teu conceito o que é preço, o que é valor, porque tem pessoas que podem não entender por que você fala tanto de preço e valor. Pode ser. Tá? Aí depois você conclui. Eu vou falar, mas vocês podem ajudar para concluir, tá? E a conclusão da ideia tem que ser comigo, para mim não esquecer. Não, com certeza, mas é para explicar, justamente para te responder. Então, tipo assim,
Eu falei que ia ficar um cortando o outro, dando risada. Eu vou dar um exemplo de preço e valor, não necessariamente... Poderia ser para a marca, mas você vai entender mais ou menos assim, ó. Quanto que vale essa garrafa aqui? Qual que é o preço dessa água aqui? R$3, preço. R$3, certo? Beleza. E eu tô falando de preço ainda, não tô falando de demanda versus oferta, não é nada disso. Pra galera que tá assistindo entender, é mais ou menos assim, ó. Qual que é o custo para fazer isso aqui, imposto, não sei o que, e vender. Se eu quiser se tiver que ganhar, aqui, se tiver que vender isso aqui sem ganhar R$1, ela custa R$3. Exatamente. Para fazer então, ela. Isso aqui eu entendo que é preço. E aí depois eu vou falar o que é valor para você, beleza. Uma garrafa dessa aqui, eu vou colocar um exemplo bobo, mas eu acho que vocês vão, né? Uma garrafa, o preço dela tem o preço de venda dela que é R$3. Neymar foi aqui, pegou essa garrafa, fez alguma coisa com essa garrafa aqui. Valorizou. Isso é valor. Levou no deserto do Saara, você vende o preço que você é outro valor. Exato. E tem uma outra parada também. Meu anel, por exemplo. Aí tem esse anel aqui. Pô, eu gosto pra caralho. Quanto que vale? Pô, prata esterlina. Vale, né? Em preço é muito baratinho. Mas em valor, não é o caso. Poderia ser de uma pessoa de muito prestígio. Eu comecei a ideia e ele que vai finalizar. Não vou eu ia falar. Não. Tô zoando, pode falar. Era só pra te responder. Eu sei, pode falar. Mas é mais ou menos assim, ó. Então, assim, o valor que ele tem para mim, ele pode ter vindo de uma pessoa muito... Então, quando você fala do Dexpro, se for falar em preço, aí é valuation. Irmão, quando você fala em valor, é outra pegada. Eu puxei esse assunto porque é o seguinte, eu falei para você, eu dei o exemplo da minha marca porque é a experiência que eu tenho e eu penso nisso todo dia. Quanto que vale? Quanto que eu tô fazendo valer? Sabe? E começando a trabalhar com vocês lá agora, eu percebi que pelo menos para você e pro Caio, ali não vai ter preço. Porque vocês estão colocando uma energia ali que você mesmo já me falou, isso aqui pra mim não é dinheiro. Exato. Então não adianta você chegar hoje e falar, mano, eu tô te oferecendo um valor de X, tô te dando, eu acho que o preço é isso, eu tô comprando de vocês não vão vender. Tem uma... Eu falo ou você fala? Eu falo. Aí eu não sei... Sabe por que você não vai vender? Porque você não fez acontecer ainda. Não. Do jeito que você aí, quer. beleza. Calma. Aí eu vou colocar minha opinião que provavelmente ele vai falar assim, ó. Concordo, não concordo. Normalmente ele fala assim, ó. Concordo, mas... Aí ele acrescenta. Vamos pensar assim, ó. Fala assim, Mas deixa eu quero... concluir, não deixa... Tá, mas você fala assim, se eu vender por vender pra você, realmente, eu não deixaria ele vender por vender. Agora, por exemplo, se você quiser entrar como um sócio e eu entender que o seu valor dentro vai ser um valor absurdamente assim, vai ajudar a potencializar o que a gente está querendo fazer, aí, meu amigo, pode ser que Mas aí... por quê? Porque misturou preço com valor. Misturou preço Mas com valor. aí que tá. Mas termina a sua Mas ideia aí pra que você tá. falar que a gente tá te cortando. Termina lá pra Isso, você falar agora que a gente você termina. tá fechando. Os caras não deixam fazer um corte bonito pra O cara mim. Você tá entendendo? pergunta. Mas Você ele entendeu aqui? Ele fala assim, vou fazer só uma Senta aqui, pergunta. Fábio, pra eu poder ter um parceiro aqui. Os caras é muito entrosados, deixa eu falar. Vai. Mas aí que tá. Se eu chegar hoje e você falar pra mim, vale 1 milhão. E eu chegar pra você, eu acho que meu preço é 1 milhão. Tá, eu vou pagar 1.500.000. Você pode vender? Você pode vender. Mas, mano, fazer aquela parada acontecer, explodir, todo mundo ver, ficar acontecido e usar Exatamente. Pra você, 1 milhão hoje, 1.500.000 hoje pode fazer muito feliz. Mas, mano, eu acho que essa parada de fazer acontecer, pegar o bagulho do zero, passar por todas essas dificuldades, não ligar pra vaidade, chegar aqui no podcast e falar o problema, que eu acho que nenhum empresário teria coragem de abrir a boca pra falar o que você falou aqui agora. Você é louco, isso daí vai muito além do que o seu 1.500.000. E aí, de novo, mano, infelizmente ou felizmente, eu vou fazer um comentário. Quando se fala de valor, é muito... E aí você falou assim, você falou assim, mas vai dar 1.500.000 e tal. E a gente não vende hoje por quê, na sua concepção? Porque não fizemos o bagulho estourar. Não, teoricamente, poderia até vender, não, mas sim, o que eu tô colocando na mesa é assim, você pode até vender e ficar feliz pelo dinheiro. Sim. Mas a felicidade sim. seria, mano, a gente do negócio de fazer aquela parada. Do jeito que de ganhar esse mesmo dinheiro com o negócio... Isso. Nem é meu, mano. Nem é meu. E só de estar dentro, de ver o bagulho acontecer. Mas Claro, aí, também você estourando, eu vou estar estourando junto porque eu tô com o braço. Sim. É louco, mas o tesão assim, que é isso daí é muito... Eu sei porque eu já passei por isso, mano. Então. Um lutador que não sabia nem o que era fio do tecido pra cortar, mano. Começar... Imagina se minha marca estoura hoje. Então, hoje, na minha questão de evolução dentro disso, que era uma parada que eu queria colocar aqui justamente pra gente chegar nesse ponto... Mano, é um bagulho muito louco. Deve ser muito louco. Imagina, mano. Aí eu tava vendo uma marca, tem uma marca que eu sigo, a Essence. Eu fico vendo as lives. Vocês pagam propaganda aí, né? Paga propaganda. Mas, mano, os caras são tão foda que, de verdade, vale a pena. Então a gente troca, faz parceria. Os caras chegaram num nível, mano, ele tava colocando isso numa live que ele fez no Instagram.
Mano, o Alok comprou a porra do negócio dele, mano. Olha que top, cara. Ele comprou, os caras não fazem parceria de enviar. Que legal. Ele comprou e postou uma foto no feed usando e ninguém sabe de onde que veio. Foi compra. Sim. Ou alguém deu e o cara gostou muito, se o tirou uma cara não foto. manda. Postando. Esse tesão, mano, a gente busca dinheiro. Eu não crio cachorro por causa de dinheiro. Sim. Eu não tiro nada de cachorro por causa de dinheiro, mano. Eu tiro porque eu sou apaixonado pelos bichos Aí e é o um dinheiro bagulho vem- que o vai dinheiro dar vem como dinheiro. complemento. Mas assim, ó, Você só entende que a gente tá aqui na mesa, são 3 caras apaixonados por isso. Eu vejo o tesão que vocês têm no bagulho. Por negócio. Exato. Mas Com ó, uma certeza. parada que eu ia falar do valor lá e que eu acho que... Porque eu falei bem assim, mas por que você acha que a gente não venderia hoje ou seria muito difícil? Porque não aconteceu ainda do jeito que a gente quer. Tá muito bom, mas não... Então assim, ó, toda vez que você fala em valor, eu não sei se estou falando uma besteira, tá, gente? Tô dando o direito de errar como... É pra gente estar reaprendendo Isso, sempre. isso. Toda vez que se fala de valor, existe um motivo. O preço é só o preço é só uma conta. Por que o meu anel vale muito pra mim? Ficou estranho, né? Meu anel vale muito pra mim. Mas esse anel aqui do dedo, né? Essa é a parte que coloca... Mas ainda bem que eu não fiz nada, né? Essa é a parte que coloca Se você preço quiser assim, né, precificar, falando. se você quiser precificar também, essa é a hora, vai que Deixa eu alguém ver. paga. Eu falei de valor. Corta aqui, ó. Falei de valor, Quanto gente. vale o seu anel? Gente, falei de valor, tá? Pra mim é muito valioso. Então não tem Qual que é preço. o valor do seu anel? Não tem preço. Mas eu tô falando desse aqui, tá? E valor. Quanto que vale? Pô, poderia ter dado outro exemplo, né? Porra. Mas assim, ó. Porque aí a ideia, assim, falando de valor, é assim, ó. O porquê que ele tem valor? É o motivo, né? É o motivo. Tudo tá relacionado. Essa me pegou, desculpa. Tá relacionado com o motivo pra tudo. Então, assim, por exemplo, a ideia do Dex lá. Qual que é o motivo? O motivo é porque não tá ainda do jeito que... Qual que é o motivo Aí eu te pergunto, qual que é o valor, por exemplo, da Forte para dar sorte? Qual é o motivo? Às vezes você vai falar assim, o motivo... Como é que você percebe o valor da parada? Você se pergunta, mas peraí, qual que é o motivo disso aqui pra mim? Então, assim, o que você passou lá, que você entende, falando da Forte para dar sorte, né? Você entende o que você passou... Entende? As paradas, os perrengues que você passou, tal. E tudo isso, quando você responder isso, do porquê que você tem isso aqui ainda, ou porquê que você venderia ou não, você vai chegar num motivo do porquê você não venderia. Aí você tem a ideia de qual é o valor da parada. E aí é subjetivo. E eu acho que automaticamente você já valoriza o seu negócio. Exatamente. Quando você chega nessa ideia, exatamente nessa ideia, você já valoriza o seu negócio. Porque- Não que valoriza, você valoriza, tá dando valor. Não precifica, coloca o preço mais... Não, você tá valorizando. Sim, mas é a ideia. Claro que vai chegar um cara um dia, eu tenho certeza absoluta que vai chegar um cara um dia, e aí, quer quanto? Não, e pode Porque ser que a gente venda. vai deixar porque- aquele bagulho tão foda que vai chegar uns 15. Sim. E pode ser que venda, porque a gente já passou pelo... Não, A gente ideia- é assim, porque eu tô junto na equipe. Sim, Passou claro. pelo tesão de fazer acontecer, Não, mano. e outra, a gente não tem apego. Essa era outra parada que eu ia te falar. Exatamente. Né, Caio? Apego é zero. Agora, Aí mira outro negócio e faz é, acontecer de mas novo. quando você fala pra mim de valor, meu amigo, mas vai sangrar, sei que vai sangrar, mas, meu, não adianta. Aí, assim, não tem. Aí, por isso que eu falo, é a ideia do motivo, do por que você tá fazendo tal coisa. Por que você quer. Por exemplo, a gente tá aqui fazendo isso aqui, cara, beleza. Espera-se o dia de amanhã que isso aqui seja convertido, porque tudo que a gente põe a mão vai monetizar. Ponto. Isso a gente sabe. Mas é por conta disso? Não é por conta disso. Não é. Hoje, pra mim, não é. Se fosse por conta disso, Mas eu é ia ter que aquilo que pensar. você falou, né? Não, Acho mas tem que alguns ser, anos- tem que igual eu falei, eu não crio cachorro por causa do dinheiro, porque eu gosto, mas tem que Tem que- ser não, monetizado, tudo porque tudo. a gente tem conta pra pagar. Não, mas isso é Mas consistência. tem objetivos. Esse é que é o ponto. Mas E isso- a gente olha como objetivo, Sim. como consequência, não como uma coisa que a gente tá buscando, o dinheiro. Não, a gente tá buscando crescer o Dex, fazer o Dex Exatamente. crescer. E com certeza vai trazer dinheiro. O meu anel, por exemplo, o cara vai ter. Vai monetizar. Daqui a pouco o cara pega a bombinha dele. Não tava aguentando já, cara. Mas, pô, vou começar a passar mal aqui. Mas deixa eu falar, você terminou o assunto que você ia falar? Sim, já concluí. Agora eu queria pegar um gancho pra falar assim de como a gente se uniu lá. Em questão até desse negócio agora, do Dex. Sim. Eu acho esse cara incrível, mano. Com as Doido. ideias. Não, das ideias. Esse cara, ele é meio doido, Eu mano. sou meio doido, né? Ele é meio doido, mano. É tipo assim, ele tá falando de valor, de não sei o que, tal. E assim, ele entrou no negócio, mano. Sim. Ele entrou sem ser sócio, pegando a perna do negócio, tá trampando com nós, vai crescer junto com E o nós. E problema- dali, eu sei que ele tá visando outra coisa, que eu visei, já falei pra você, já te alertei. Sim. O próximo negócio, a balada que a gente vai montar, ele tá junto, mano. Não, certeza. Eu Entendeu? falei pra ele hoje, eu É. falei assim, a gente tava conversando sobre não sei o quê. Eu falei, eu criei o nome da tabacaria, Dex Smoke e tal, não sei o quê. Aí eu acho que ele comentou alguma coisa sobre e eu mandei o print da nossa conversa. É. Aí ele me envolve, eu falei, você não tá nem sabendo, seu dinheiro tá todinho lá já. O dinheiro todo dele lá. Seu dinheiro já tá todinho lá e você não Vou sabe fazer só a ainda. transferência de mão. Você não só tá tira da entendendo o chave poder de aqui. persuasão aqui, viu?
Vai ser uma briga boa, hein? Sabe essa parte que ele falou no começo lá? Tem uma brincadeirinha que a gente vota assim e tal. A gente já fez, né? Você já tá no negócio, você não sabe. Não é. Mas isso daí Tudo tem isso daqui já tá no complemento, já tá. Eu tenho que deixar ele tranquilo, né, em relação à questão das votações lá, do peso e tal, que tem que ser unânime. Agora, mais uma coisa que eu queria comentar. E aí eu falo pros dois, porque eu não tive a oportunidade ainda de falar pros dois. Mas assim, vocês, pra quem não conhece, quem vai ver o vídeo e tal, a amizade aqui é recente, né? O contato aqui é bem recente. Nem um mês. É. E assim, são dois amigos muito próximos. Mas conheço muito ele, né? Conhece muito. E ele conhece muito você. E ele conhece De outras vidas. A gente vai entrar nesse assunto também, né? Esse aí é polêmico, mas deixa você assistir o filme primeiro. E assim, hoje, com toda certeza, posso falar que são os meus melhores amigos, assim, né? Tipo, eu tenho o PH, tenho o Alex. Vamos parar de ser baitô, um falando de anel, outro falando de melhores amigos. Eu tenho o PH, tenho o Alex, são pessoas bem... São pessoas bem próximas, assim, são pessoas que eu realmente gosto. E eu fiquei muito feliz de conseguir juntar vocês, assim, tipo, da gente ter um negócio... É que você falava sempre muito do Gustavo, né, meu? Então, eu já sabia que era o Gustavo. Mas eu tinha aquela preocupação, né? A gente venhamos e convenhamos, a gente sabe que você é uma pessoa que não é de muitos amigos. De pouquíssimos. De pouquíssimos amigos. Mas agora, falar a real, sua preocupação era mais comigo em relação ao meu? Ou não, ele tranquilo, é sempre mais em relação a mim. Eu falo assim, não de não, sim, mas de não rolar, mas tipo assim, falar, cara, eu gostaria que eles fossem próximos, assim, sabe? Juntar toda essa energia pra gente sair jogando essa energia pro mundo, tá ligado? Isso. Não, show de bola. E aí, parece que deu certo, viu, galera? Pelo menos por enquanto. É o que eu tava falando, você falou assim... Aguardem os próximos negócios. É que assim, você fala assim, o Gustavo é um cara doido, né? Tal. Meu, caiu junto com outro cara doido. Ele fala, aí tem que tomar cuidado, entre aspas. E o Caio é o cara que vai segurar a rédea, você tá ligado? Mas ele tá lascado, porque... Tá. Pode segurar, vai ser embaçado. Vai ser difícil, né, Caio? E literalmente é o cara que segura a rédea. Né? Mas a gente sempre funcionou muito bem assim, né, meu? Sempre funcionou muito bem assim. Sim, mas eu acho que o mais importante de verdade, por exemplo, a gente teve uma discussão agora no negócio que a gente encerrou e acabou e resolvemos o problema. Mas... Mano, isso daí não existe, doido. Era pra nós estar aqui um com birra com o outro. Isso aí não existe. Pelo jeito que foi, não, né? Você tá errado e eu tô errado, que não sei o quê. Então, mas é exatamente isso. São 3 pessoas que não têm vaidade nenhuma. Então. E eu acho que o que fode muito as relações são vaidade. De tipo de, eu errei mesmo, tal, beleza. Eu errei mesmo, mas eu acho que ele tá errado. Só que esse é o jeito dele, então deixa. Então, e pra você ver que é engraçado. Agora a vaidade, acabou. É tão engraçado que E pra mim, assim, eu entendi o que você falou e tal. Pra mim não, mano. Pra mim eu não... Você consegue interpretar isso? Não? Eu consigo. Pra mim, porque não... Te traduzir. Isso, me traduzir. É que assim, o Fernando tem muita coisa que pra ele funciona de uma forma diferente do que pra nós. Pode falar, né? A gente vai entrar Fernando, a gente vai entrar no assunto, a gente vai dedicar um podcast só pra falar sobre esse assunto. Fernando, ele... Há pouco tempo, né? Quanto tempo você teve esse diagnóstico? Há pouco tempo, entre aspas, acho que uns 3 anos por aí, mano. Que você teve o diagnóstico? O diagnóstico não, né? Mas que eu comecei mesmo... Ele começou a procurar pra entender algumas coisas. Não vamos falar do primeiro diagnóstico, não. Mas... psicológico, não sei o quê, que ele achava que ele tinha alguma coisa diferente das pessoas. E aí ele foi entender que, depois tudo, foi diagnosticado que ele tem autismo. Espectro... Como fala essa palavra? Me ajuda. Espectro autista. Transtorno espectro autista. Tá, Transtorno espectro autista. Isso. Eu tenho até dificuldade de falar isso. Mas assim, a gente vai dedicar um podcast só para falar desse assunto. E para talvez trazer até um outro autista. Trazer até um outro autista. E aí, assim... Vai quebrar. Então, assim, o Fernando, se você conversa com o Fernando, você entende que, assim, cara, é um cara completamente normal. Assim, ele não tem nenhum problema cognitivo. Normalmente, tem pessoas que têm autismo que tem problema de fala. Sim. Ou, às vezes, tem algum toque, mas alguma é por coisa. Conta do nível, né? É nível também, mas eu não... Tem algumas coisas, assim, que evidenciam. O Fernando, normalmente, se ele tem, ele aprendeu a disfarçar. Agora, quando a gente fala assim, teve a discussão lá do negócio. Normalmente, a gente poderia ficar chateadinho um com o outro, né? Sim. O Fernando não tem isso, mano. O que ele tá tendo ali é uma resolução de um negócio que não tem sentimento pra ele, cara. Isso aí não gera nenhum tipo de sentimento. Por isso que pra mim é estranho, mas, né? basicamente, eu acho que nenhum dos 3 aqui tem. Não tem, mas aí eu vou te corrigir. O Fernando, com certeza, está num nível bem avançado. Mas aí eu vou te corrigir. Gustavo, eu e você, a gente teve, que nem eu falei quando a gente estava vindo, a gente teve uma evolução, a gente deu um salto quântico, assim, a gente evoluiu de uma forma que não tem como descrever, de verdade. A gente evoluiu emocionalmente, a gente apanhou muito na vida, essa é a realidade.
tudo que aconteceu com a gente nesses últimos anos aí, desde pandemia e tudo, vários tombos, várias coisas negativas, nos fortaleceu. Deixou a gente mais forte. Então, hoje, você consegue ser um Fernando que não leva as coisas pro pessoal. Às vezes não é nem ser um Fernando, mas é olhar pra ele e falar, não, o cara é assim, então... É entender que assim... Vamos tentar ser também. E vamos seguir, Ponto. e vamos lá no podcast. Você sabe o que é falar engraçado? do anel É dele. isso. Falar do anel. Você sabe o que é Quanto engraçado? vale o anel? Um valor de Quanto anel. vale? Valuation Valor. no... O meu tá zerado. Só pra vocês saberem. Faturamento zero. Será? Zero, tá. Hein? Sabe o que é Faturamento engraçado? zero. Não, mas aqui não faturou nada e nunca vai faturar. O que Então a acontece? projeção É uma projeção. significa caro. É claro, ele tá fazendo investimento a longo prazo. Ele tá Investimento segurando, não, ele porque tá ele Tá valorizando. segurando o anel pra valorizar. Quer vender daqui? Tem uns aí que não tá valendo mais nada. Mas sabe o que é engraçado? O que é engraçado, não é que é importante, é mais ou menos assim. Como que é as paradas da vida, né? Talvez no passado, pelo que vocês estão me falando, ele não estaria preparado. Porque aquilo que eu tive com ele não foi discussão. Eu falei assim... Com certeza mas eu vou não estaria. Exato. Então eu falo assim, mas você... Não, mas eu fui lá Fernando, eu resolvi. E aí, cara, de novo, o cara precisa ter muita humildade, precisa ter muita paciência também, Gu. E eu tenho certeza que as pessoas certas estão nos lugares certos. Mais ou menos assim, ele falou assim, não, mas eu resolvi, cara, eu reverti uma situação. E eu não estava ali querendo falar que ele estava errado. Só que a lógica não batia. Você reverteu uma situação que você mesmo criou. Porque era para você ter cuidado do lugar. Ali eu não estou falando para afrontar, não é nada. É porque senão... Aí depois a gente vai falar sobre isso. A conta não fecha para mim. Agora, por exemplo, ele falou, não, Fê, beleza e tal. Cara, eu ia ser mais uma coisa que eu ia perguntar pro Caio. Se você tivesse ficado magoado ou se eu percebesse isso, o que pode acontecer... Nunca. E você vai se... Não, pode acontecer. Você vai se consultar com o Caio pra gente não perder isso. Mas é mais ou menos assim, o Caio ia falar pra mim, ia falar, cara, mas eu não entendi o porquê, entende? Eu não... Então, assim... Seja lá o que você passou, seja Mas lá você o que você percebeu evoluiu... que eu não fiquei nem um pouco magoado e não vai mudar em nada. Não, Isso não daí vai. a gente vai poder sair na mão lá que não vai acontecer nada, né? Mas aí o que acontece? Eu fico pensando assim, mais ou menos assim, o quanto, tudo o que aconteceu até aqui para hoje a gente ter se encontrado, porque talvez se tivesse se encontrado no passado, você não ia ter um Caio que é um cara muito inteligente emocionalmente que consegue me traduzir. Por quê? Se fosse por mim, não obviamente que eu gostaria, mas eu não conseguiria fazer leitura. Eu já fiquei nós ficamos sem trocar ideia há quanto tempo? Uma época lá. 1 ano e meio. Não foi mais tempo? Acho que uns 2 anos a gente ficou afastado. E ele assim. nem sabe o motivo, e foi um motivo... Aí, cara, depois a gente vai entrar nessa parte, os autistas precisam ser respeitados. Tem coisas que não é porque se quer fazer. Aí depois a gente vai entrar nesse assunto e cada um é de um jeito e tudo mais. Mas assim, por mim, a gente não ia se falar nunca mais, mano. Mas não é não é porque eu não queria, não é isso, entendeu? Então, assim, eu tenho a sorte de ter esse cara na minha vida. Certo? Hoje eu A tenho gente vai sorte ter que falar sobre o autismo para todo mundo entender, para não te entender errado. Exato. Às vezes a pessoa vai estar ouvindo o que você está falando, mas vai... Isso, exatamente. Não, a gente vai ter que dia, eu acho que o próximo já... o Fernando é isso, é assim que exatamente. Ele pensa, E isso, cara, como que é um vamos assunto... bolar umas perguntas nervosas sobre o anel, um monte de coisa, aí... esse assunto é um assunto, eu acho que ele é muito valioso, tá? Porque muito importante. assim como a atualidade agora tá na onda fit, todo mundo querendo fazer dieta, todo mundo querendo treinar... O autismo também é um negócio muito recente, assim, que foi pra mídia. Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que precisa entender justamente para saber lidar com esse tipo de pessoa. Exatamente. E aí, a gente precisa saber também que o autista não é só a pessoa que mostra ali que tem alguma deficiência cognitiva, né? Sim, sim. Que às vezes, por exemplo, o Fernando, a deficiência dele é não entender alguns sentimentos que a gente tem. É ele não entender o porquê que a pessoa não é lógica como que ele é, porque tudo para ele tem que ser lógico. Então eu falo que ele é um cara foda, mas não é porque... realmente ele é um cara foda, ele é um cara super desenvolvido. Mas é porque, assim, para ele aprender alguma coisa tem que ser lógico. A coisa precisa fazer sentido, porque senão ele não aprende, vamos dizer assim. Tô até adiantando alguns assuntos, né? Sim, não, mas acho que é legal. Então, esse assunto de falar do autismo, de falar de algumas dificuldades, algumas deficiências, de alguns problemas, eu acho que vai ser valioso pra caralho. Pra Você sabe o que eu acho que vai ser muito mais valioso na nossa mão? Porque a gente está falando de uma situação que aconteceu no final de semana, então a gente vai lidar com situações recentes que aconteceram com a gente. Não é uma coisa que a gente está estudando no livro, lendo um livro, não, assistindo documentário, vivência, não, é a nossa vivência. E por toda a nossa ideia que a gente conversou bêbado, não é só isso, é muita coisa que vai ser desse jeito, financeiro,
Tudo. Não, mas eu acho que e essa ideia, essa é a essência, né? É. Do podcast, né? Eu acho que é justamente isso, cara. E a gente vai falar nisso, eu quero falar desse assunto assim, específico no dia que a gente dedicar pra isso. Mas, cara, tem coisa que eu evoluo, porque eu pego dele, da condição dele ou da pessoa dele. Eu não sei dividir o que é do autismo e o que não é. Mas tudo que é bom, eu falo pra ele que, cara, você pegou a melhor parte do autismo, você é como se fosse uma Capitão América, velho. Porque você tem as partes boas do autismo, sabe? É um cara extremamente inteligente, tem o QI acima da média, tudo mais. Então, assim, cara, eu falo assim, cara, você foi abençoado. Eu não consigo dizer que ele tem um problema. Eu falo que ele foi abençoado. Só que aí no dia específico ele vai falar assim quais as coisas que provavelmente... me atrapalha. O que atrapalha. Porque isso é uma parada muito foda. Mas a gente vai ter que deixar para outro momento. Eu acho. Não, vai ter que fazer um sobre isso. Vai ter que fazer um sobre isso. Bobear 2. Mas é uma parada muito importante, cara. Olha só, pra você ver que interessante, né? De uma certa forma eu vou trazer coisas aqui que, querendo ou não, cansa, cara. Desgasta para você ter que explicar para todas as pessoas, explicar por isso que... E aí eu vou voltar ao assunto só pra gente sair da parte do TLA, pra falar mais ou menos assim, eu tive a sorte do Caio ter a paciência que ele tem, ter porque assim, eu falei assim, ó, no início, né? Foi um cara que começou me odiando. Mas aí eu acho que já é um dom do Caio. Eu entendi o que você falou. Sim, eu acho que já é um dom do Caio. E aí, por exemplo, você, se fosse há alguns anos, por exemplo, cara, esquece. Você, pelo que a gente está falando, eu acho que qualquer pessoa, eu até entendo. Só preciso que as pessoas entendam, não é que eu preciso, né? Eu preciso entender assim, cara, o que é porque você quer e o que você não tem controle. Quando fala de não ter controle, quando fala em questão cognitiva, modéstia à parte, sou um cara que tem um raciocínio muito rápido. Por isso que eu argumento muito. Então, até essa argumentação em relação a valor-preço, você me falou, eu não sabia te responder. Mas por que eu não sabia te responder? Porque eu, sinceramente, não sei... Para mim, valor é uma coisa, preço... Não, mas você entendeu, eu não entendi. Mas é exatamente por isso que eu coloquei Entendeu? isso daqui na mesa. Porque eu sabia que ia chegar nessa... Entendeu? Mas assim, eu não entendi. E isso as pessoas às vezes têm dificuldades. O cara vai falar, mas o cara tá precisando desse detalhe? Cara, mas se você me der o detalhe, eu vou fazer melhor do que você. Essa é a diferença, entendeu? Então é uma parada muito louca, muito legal, muito interessante, que a gente já colocou também mais como uma... sei lá, um ponto importante, talvez, acho que é legal, né? Por exemplo, eu não sei a quantidade de pessoas... podem contribuir, que são autistas e que podem estar contribuindo também se elas forem enxergadas da forma certa. Da forma correta. Entendeu? Isso é uma parada que eu acho muito interessante. Mas aí a gente deixa para um outro momento também, né? Show. Certo? Bem bacana. E aí, galera? Pegou sua cerveja, mano? Não chegou na cerveja. Não chegou a cerveja, cara? Porra. Eu acho que a gente se programou errado, né? A gente se programou errado. Não, na verdade, tá bem atrasado mesmo. Não vai falar do nome agora não, né? Então cancela. Então, e o nome? Vamos lá, vamos tentar bolar esse nome. O que vocês acham? Como pode? Pra mim já tinha um nome. Eu ia até falar, falei, os caras não estão... Pode falar aí. Não, pra mim era o como pode. Como pode. Eu acho que como pode é legal. Sim, como pode. É legal. E como que vai apesar que o Gu Café ficou legal também, né? Gu Café. O Gu Café ficou legal. Gu Café, as Gu ideias. Café. Ô, Fábio, não, vamos lá. Não fala nada. A gente pode fazer uma enquete. Ô, Fábio. Meu nome é Gustavo. Os caras querem colocar o nome de podcast de Gu Café, porque a gente chegou com uma ideia que a gente gosta muito, a gente é viciado em café. Aí ele chegou aqui, Gu Café. Tá tirando, né, mano? Mas não foi. Não, mas tem que explicar o exemplo. Não, pera, eu sei, mas peraí. O que você pensou? O que você pensou? Você sabe, café... Então, seria o meu podcast, Gustavo. Não é esse café. Não é esse... Não, então, aí seria o meu podcast, né? Do Gustavo, que meu nome é Gustavo, certo? Agora explica o porquê Gu Café. Então, eu sei que muita gente vai dar risada de mim, é pra dar risada mesmo, normal. Quando eu falei pros caras, o cara falou, pô, não, Gu Café, mas não tem nada a ver, Fernando. Aí, assim, aquele negócio, né? Tem imaginação fértil pra algumas coisas, pra outras não. Gustavo, Caio, Fernando. Gu É Café. só isso, não é só Gustavo isso. Café. Pô, mano, tá demorando o nome. Eu falei, Gu Café. Quando eu falei, ele falou, mano, mas que cara idiota, velho. Não, ele vai Gu Café. tá me tirando? Tá me tirando. Eu falei, não, Gu. Na verdade, assim, ele falou que gostava e falou assim, mas o que tem a ver, meu? Não, é Gustavo, Caio e Fernando, pô. Aí os caras começaram a desmanchar. Não, rachei nesse dia. Mas assim, ó, aí, assim, eu acho que... Porque combina, até as começam, vão perguntar e vão achar, pô, nada a ver, cara, por causa do Gustavo. Mas o Como Pode, pra mim, acho que... Como eu pode, não lembro acho... exatamente como que nasceu. Eu já tinha até falado pra vocês, eu não procuraria mais nada. Pra mim, ficava como pode. Vamos ficar isso daí. É tipo uma ideia de como pode
Fala aí. Tal você. coisa. Não, eu acho que assim... Explica aí. Ele é engraçado, né? É tipo, Não, explica aí. ele fala assim, não, os caras não deixam falar, deixa eu falar. Mas ele começa, a gente vai lá e começa a falar. Aí ele vai lá e fala, mas também eu não posso falar. Pode falar agora. Ô, gente, é que vocês não estão acompanhando, mas eu queria que todo mundo que assistisse esses vídeos aqui ficasse igual ele. Nossa. Esqueci o nome dele, perdão. Não, você fica, Fábio. O Fábio, que todo mundo esteja igual o Fábio, rachando o coco. Se for, isso ia ser muito bom. Não, assim, a ideia do nome, cara, eu acho que é... Como que eu vou dizer? Vou fazer igual o Gustavo. Expliquei. Eu não lembro exatamente como que nasceu o Como Pode. A gente começou a fazer listinha e tal, né? E a gente tava bêbado também no dia, não tava? Tá. Não, tava Tinha tava tomado tomando alguma umas coisinha, caipirinha lá, né, cara? Ultimamente Mas, a gente assim, tem bebido bastante. eu acho que é uma expressão, né? Eu acho que é uma expressão... Então, é exatamente isso. É tipo uma expressão Olha lá. como pode. Tá, agora vai, termina então. Não, eu tô te Tô ajudando. zoando. Eu tô te ajudando. Agora eu entendi o que ele falou. Não, que eu vou participar dos cortes. Ele vai lá, aí eu começo a falar, não. É pra aparecer. Mas então, pode falar ou não? Pode falar. Vocês perceberam, ele começou a falar uns bagulho bonito, eu comecei a... Aí ele vai ficar assim, ó. Agora eu sei o que ele tá falando. Não, mas pode falar. Fala da expressão. Fala em relação. Quer que eu continue? Não, mas não é. Não, é uma expressão que ela é uma expressão de surpresa, né? Verdade. E que, na verdade, eu acho que representa também, vai acabar representando muito o que vai acontecer aqui, entendeu? Tipo, das horas, como pode tal coisa? Por exemplo, falamos aqui sem vaidade nenhuma dos problemas que a gente teve esse final de semana no Dex. Como pode? Como pode os caras, empresário falando de problema Exatamente. com gelo? A gente É isso pode. aí. A gente Exatamente. pode, porque Como pode? essa é a ideia. A gente quer mostrar o que tá próximo das pessoas. Toda vez que eu sou um cara meio estranho, eu né? escuto o nome Como Pode, eu falo, como pode uma coisa dessa? Eu sempre, na minha cabeça, eu sempre Exatamente coloco essa isso. frase no final, sabe? Como Então. pode uma coisa dessa? Então, Então é exatamente isso. aí eu sou o cara que é Tipo assim, assim, cara. Gu Café, como pode esse cara ter colocado esse nome desse... É isso. E aí aquele negócio, né? Complementando, né? Como pode? Não, aqui você pode. Aqui você pode tudo. Aqui pode tudo. Exatamente, pronto. Aí eu Desde corto, que, né? desde que não tenha nada a ver com o meu anel. Falou do anel, cara. Aí complicou. Aí, tipo assim, ele falou, ô Fábio, ele falou Gu Café, só que, tipo assim, eu tinha acabado de conhecer ele, né? Eu falei pra ele, mano, você tá me tirando. Só que ele cismou nessa ideia. E a gente fez uma lista, mandou no grupo do WhatsApp lá, e ele colocou lá, Gu Café. E eu louco pra falar, mano, você tá de pensando, eu não vou falar, não. Ele vai achar que eu sou um cara chato. Os caras se conhecendo. Quando vamos se conhecer, eu só não vou falar não, né? Se for votar, eu não vou votar não. Mas eu sou assim, cara. Tem coisa que eu não entendo. Mas por que ele não tá. Por que ele tá achando? Ele tem que me perguntar o porquê que tá estranho. É igual lá, não aconteceu no grupo, né? Também, né? A gente indo pra praia lá, você viu, né? Como? O nome lá da tabacaria lá e tal. Ah, Conta, Dex não sei o conta, quê. conta. É que eu não lembro exatamente, colocou uma sigla lá como foi É que eu abri uma... DPK. Ô, Fábio, eu abri uma tabacaria dentro da balada deles. Uma rede, né, de barzinho deles, tabacaria. uma rede. Mas é que tá com a É que tá primeira. bem... Não, mas oxe, eu sou foda, Mas é- cara. Não, Nossa, já nós somos, tá tudo sou engatilhado. Nem pintei o balcão ainda, mas eu sou foda. É a rede que tá montada. É isso. Então, aí eu abri, né? Aí eu pensando no nome. E o nome da balada é Dex Pizza Bar. Certo? Aí eu falei, não. Então eu vou colocar... Era Lounge, né, no final, né? Isso. Então eu vou colocar DPK Lounge, que é a sigla do Dex Pizza Bar, não é, Fábio? DPK. Boa, Fábio, porra. Eu Tá esperava vendo aí? um... Mas é Dex Pizza Bar, Fábio. Como que DPK é a sigla do negócio? Dentro do contexto ali, tá ali. O K tá dentro do Dex, né? contexto, né, É, mano? o K tá dentro do Dex. E Vamos tipo assim, fazer o cara... negociação. Aí ele, Vamos pra pegou, negociar. aí ele pegou e mandou uma mensagem assim, mas eu não tô entendendo essa sigla. O K Aí não... eu falei, porra, mas tu é burro. Não, na verdade eu não tinha falado que era sigla. Eu falei que era DPK Lounge. Aí os caras falaram assim, mas o que significa esse DPK? Eu falei, porra, mas esculachei. Você Assim, tava dirigindo. Porra, né, mano? Você é burro, hein, mano? DPK, Dex Pizza Bar. Aí ele falou assim, Mas- mas o K encaixa onde? Mas foi o mais engraçado. Eu o mais pedi en- mil desculpas depois, mano. Eu sou o cara. E o mais engraçado é uma parada que foi Gustavo. Gustavo, você, assim, no bom sentido, tá? Você se prepara que você vai ir aprendendo, tá? Quando eu falar que eu não entendi alguma coisa. É porque ele não entendeu. Você dá uma resinha Você e dá uma manobra, resinha. porque- Porque assim, eu não vou ficar te humilhando nem falando as paradas na hora. Mas na hora certa, cara, eu vou atropelar, velho. Eu vou querer arrastar sua cara no chão. Mas Aí acabou, eu mas coloquei, acabou. eu coloquei lá bem assim, não, é Dex. Falei, cara, mandei um áudio, né? Falei, pô, sei lá, cara, nome tranquilo, não me preocupo muito também, mas assim, eu não sei, cara, eu achei meio estranho esse nome. Acho que. Eu não entendi o motivo. E Ele falei não de uma forma muito. esculachou, ele se mostrou muito superior. Exatamente. Aí ele falou. Aí Foda, ele, mano. E o que ele respondeu? Filha da puta, né, Fábio? É, mais ou menos isso. O que ele respondeu?
Dex Pizza Bar, né? Falei. Mas Então, e cara... Mas o Caca encaixa onde? Não, cara, pelo amor Ah, de Deus, eu cara, escrevi errado, desculpa, perdão, cara. eu não sei o que, eu sou um Falei, mano, idiota. ele vai me tirar do bagulho. Ele vai contratar outra pessoa pra fazer a tabacaria do bagulho. Mas não ficou esse não, é horrível, viu? Ficou... Deck Smoke. Dex Ah, Smoke. Smoke aí eu é gostei. fumaça, Eu aí fiquei tem o bonito. Deck. Aí eu Deck gostei. Smoke. Mas da próxima vez que eu falar assim... Eu não No entendi. contexto, viu, gente? Quem tem balada aí e quiser colocar a melhor tabacaria de São Paulo, como é que eu tinha te explicado? Deck Smoke. Porque o nome é Dex. Aí, por exemplo, você tem uma balada, sei lá... Não vou falar o nome de balada conhecida, não. Não pode. Fala, Por uma enquanto. balada X. Então vai ser X Smoke. Tipo, o Smoke vai manter como a identidade da minha tabacaria e o nome da balada vai vir. Porque tem muita gente que coloca lá, sei lá, tabacaria da garrafa vazia. Dentro da balada X. No caso, tem né? identidade. Sim. Só que a Dex Smoke dentro do Dex é a tabacaria feita pro Dex. É isso. Só que qualquer balada a gente vai implementar. E essa é a Exato. ideia. E aí o nível de qualidade... E todas assim, as paradas- galera, já tá... Shark Tank, viu? Pode vir, E a pai, ideia do pode cara vir. a ideia do cara já tá registrada, já tem direitos, vir. esquece. Já tem. É isso. Legal. O que mano. mais? Eu tava lembrando do assunto. Ah, Olha, eu tô com fome, mano. eu sempre tô, cara. Isso que é foda. Eu sempre tô. De quando você tava falando de quando você não entende um negócio, cara. Eu já cheguei a perguntar pro Fernando nesses longos anos aí. Eu já cheguei a falar pra ele assim, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero, mano. Eu expliquei da melhor forma possível, mano. E você falou que você não entendeu. Quando você fala que você não entendeu, você tá querendo ter uma... Você tá me zoando? Não, você tá testando. Você tá me testando, porque não é possível. Aí a gente já teve várias conversas. Ele falou, não, mano, não é. Realmente eu não entendi. Porque da forma que você falou, não fecha a lógica pra mim. Aí eu preciso entender a lógica. Aí a gente vai lá, refaz o exercício. E aí eu tento explicar de uma forma que tenha a lógica. Porque se eu falar pra ele assim, mano, essa garrafa é essa garrafa. Ele vai falar, mano, isso não é uma garrafa. Só porque você falou que é garrafa. Exatamente. Tem que E explicar- é engraçada a forma que o cara faz essa leitura. Né? É Tem que difícil, hein, explicar. cara? Aqui é Tem que difícil. explicar para tem que explicar para ele como que isso é uma garrafa. Aí, quando ele entende a lógica, esquece. Entendeu? Só que aí, assim, é uma parada que eu acho que é o que mas pesa a gente, mais. a gente tá falando assim, caramba, é como que tem a sociedade com o cara? Mas ele é um cara fácil de lidar. Dentro de toda essa ideia, depois ele fala pra mim assim, ó, Gustavo, tá errado lá e tudo mais, pai, pum, que não sei o quê, porque isso, tal, que não sei o quê, breca mil coisas. Mas depois ele vem pra mim, ó, faz do jeito que você quer aí, porque eu sei que eu confio em você. Mas é mais ou É menos sim, isso. é Então, isso. a necessidade, ela é minha de entender, cara. E aí, o que é mais trabalhoso, o que é mais desgastante pra quem não... Por isso que é uma parada que você... Não que você vai aprender, né? Mas que é interessante, é diferente, né? De lidar. É mais ou menos assim, ó. Existirão detalhes que eu vou... E no geral, você não precisa se preocupar em você se explicar de mil formas. Eu vou te fazer as perguntas. Eu só preciso das respostas. Só que qual que é a ideia? Às vezes eu vou fazer pergunta de um detalhe que as pessoas vão falar, cara, não é possível que ele está pedindo esse detalhe, porque não tem a ver com a minha pergunta. Para você não tem a ver com a pergunta. Para mim tem. Você perguntou para mim só quanto que era que venderia em relação a valor. Peraí, do que a gente está falando, entende? E aí, assim, uma parada, modéstia à parte falando, eu vou pegar e vou destruir, vou fazer melhor do que você, que já sabe do que você está falando. Entendeu? Então, isso é muito importante. Essa paciência, entender isso como uma necessidade mesmo, isso, cara, isso ajuda. Porque senão fica desgastante para quem está respondendo coisas para mim. E é o que eu sempre falo, gente, a pergunta é minha. Se você está me perguntando, você está precisando entender. Eu preciso colocar as perguntas que eu tenho. Porque você começa uma linha de raciocínio, aqui, eu nunca aprendo pelo que você está me falando. Eu sempre aprendo pelo raciocínio que eu monto na minha cabeça. Eu nunca consigo fazer diferente disso. Não é legal, não é... Não, eu preciso disso, entendeu? Então, é por isso que eu falo da parada, assim, tipo, eu quero comentar, mas para ele talvez não precisaria do detalhe, mas para mim precisa, cara. Não é chatice minha, porque eu não consigo evoluir. Entende? É um barulho. É isso. Muitas pessoas interpretam como um cara chato. Como um cara chato, como um cara... Mas aí você tem que, depois que você conhecer, você... Com certeza, eu também concordo com isso daí. Depois isso. que você conhece mais intimamente, né? Conhece o anel, Sim. aí você... Tô brincando. Eu não venho mais com esse anel, mano. Então é isso, né, gente? 9 horas, acho que o papo rendeu pra caramba. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Cara. Não, eu falei. Eu sei que a gente tem mais um monte de coisa para falar, mas Mas a eu gente acho vai... que se esticar muito vai ficar muito chato, né? Vamos deixar O que só que assim? a gente pode pensar em preparar alguma coisa para o próximo? A gente vai, sei lá, deixar alguma abertura para questionar, para sugestões, alguma coisa assim ou não? Eu acho que não. Acho que agora não, né? Nesse primeiro acho que tá tranquilo. Acho que é tranquilo, porque, assim, aqui hoje foi mais pra gente bater um papo,
trazer algumas coisas recentes que estavam frescas na cabeça, né? Falar um pouco de você, falar um pouco de você. Falar Mais para apresentação mesmo. Mais para apresentação. E eu acho que, assim, vai ter o assunto do autismo, vai ter o assunto do lutador, vai ter o assunto da depressão, vai ter o assunto dos convidados, que aí tem uma porrada de convidados para trazer. E eu acho que o que a gente queria expressar aqui, acho que ficou claro. Pelo menos para mim, Sim. né? Não sei. Eu sei que vai ter O Fábio teve uns momentos ali de descontração dele, né? Que ele se divertiu um pouco. Eu acho que o que vai acontecer, na verdade, é que assim, a gente vai sair daqui e falar, putz, a gente podia ter comentado isso daqui outro. Normal. Mas a ideia acho que é justamente essa, né? Quando a gente falou assim, a gravação, 2 horas. Pô, 2 horas dá pra falar. Não dá, mano. Do jeito que a gente conversa, não dá. é muito pouco. Obviamente isso aí vai acontecer. Puta, Sim. eu poderia ter falado disso, poderia ter falado daquilo. A gente vai deixando os assuntos pros próximos, né? Sim, acho que é Esgotar isso. a fonte. Gente, Certo. acho que aconteceu alguma coisa com o motoboy, hein? Então cancela. Mano, estou acompanhando a entrega, ele tem que ter chegado. Ele saiu, tem 38 minutos lá do negócio e a mulher tá mandando mensagem aqui. Vamos lá ver o motoboy? Fechou? Valeu? É nóis. Valeu, gente. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, tamo Nós. junto.